Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Insight. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o convidado de hoje é o melhor convidado do mundo possível para estar aqui com a gente hoje. A gente vai explicar no meio do episódio porque vocês vão entender a piada. Mas é um prazer estar aqui com o Paulo. E estamos com a nossa trupe de sempre. Olá. Fala, galera. Opa! E Paulo, é um prazer estar aqui com você ter destinado esse tempo para essa trocada de ideia aqui com a gente. E vamos aproveitar para pegar uma consultoria bacana, uma conversa legal e que vocês que estão escutando a gente possam aproveitar um pouco desse papo que a gente vai trocar aqui. É um prazer estar no melhor podcast do mundo, né? Com os melhores hosts do mundo, na melhor infraestrutura do mundo. Justo. E depois a gente explica mais o porquê disso. Beleza, Paulo, acho que para você se apresentar para o pessoal primeiro, para o pessoal ficar íntimo já de uma vez, acho que você pode começar contando um pouco de você. Quem que é o Paulo? O que você está fazendo aqui? Qual que é a sua história? De onde você vem, para onde você vai? Legal. Bom, eu sou o Paulo, sou natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, sou mineiro. Estou aqui no Brasil há alguns meses, hoje eu moro no Canadá, então estou fazendo uma visita aqui, em função de uma felicidade muito grande que é ter uma filha. Então, no Canadá tem algumas benesses disso, que é uma licença paternidade um pouco maior do que a gente costuma ver em outros lugares. E aí eu vim para ver família, para trazer ela, etc. E minha história tem várias coisas. Eu já morei aqui em BH, já morei em 13 cidades no mundo todo. Foram 11 no Brasil e 2 fora. E aí, o que eu acho que começa a ficar interessante, que vale a pena contar, né? Até como eu cheguei no Canadá. Com 15 anos eu saí para ir morar num colégio interno, no interior de São Paulo. Um colégio religioso, embora eu não fosse religioso, minha família não fosse religiosa. Né? Eu queria sair de casa. Minha mãe foi morar nos Estados Unidos nessa época. Ela foi trabalhar no Instituto de Alzheimer de Nova York. E sei lá, porque eu não queria ir, né? Eu, assim, não sentia que aquela era a minha história. E acho que até inspirado, assim, tanto pelo meu pai quanto pelo meu avô, que foram embora de casa mais cedo para estudar, etc. Eu achava que aquilo era normal, né? Então aquilo não me assustava. Né? E aí eu fui atrás disso e fui para esse colégio interno e nunca mais voltei para casa, né? Entre aspas. Aí de lá eu fui fazer faculdade, fiz faculdade em Campinas. Fez qual curso? Eu fiz economia e fiz matemática. Não me formei em matemática, mas me formei em economia. E aí terminei economia. Na época, não sei, acho que é assim até hoje, mas uma das boas opções que você tem quando se forma é participar de programas de trainee, né? E eu falei, cara, então é isso que eu vou fazer. Aí comecei a estudar, me inscrever, participar de processo seletivo. E aí fui sendo aprovado no programa de trainee e acabei indo trabalhar na Cirela, que é uma incorporadora, provavelmente a maior incorporadora do Brasil, pelo menos. Em breve a gente explica. Em valor de mercado, né? Mas na época era, e naquela época tava num boom lá em São Paulo imobiliário, também? né? O programa era assim, tinham regionais no Brasil todo, né? E essa era uma das coisas que me chamava a atenção, porque as rotações Ficavam rodando no Brasil. eram nas regionais e seguia a lógica do business, do ciclo de negócios da incorporação. Então, primeiro você compra um terreno, depois você incorpora, depois você constrói, depois você entrega, daí você faz o financiamento. Então, isso é uma coisa legal, né? Você estava falando ou quem estava, eu acho que a Manu estava falando assim, quais foram os aprendizados que você teve ao longo da sua trajetória? E ter ido trabalhar com construção civil, que é uma coisa que mexe com uma quantidade de dinheiro muito grande mesmo, é um negócio que, né, talvez seja um bem com maior valor agregado que a grande maioria das pessoas vai comprar, é um imóvel, né? Então, na tua vida, assim, o que você vai comprar, o que você vai chegar, talvez, né, para muitas pessoas, né? Claro que você tem outras coisas, mas o imóvel é um item né,
tá nesse topo. Então você mexe com quantidade de dinheiro muito grande, né? É um negócio que precisa de uma inversão de capital muito A grande. Cirela tá listada na bolsa? Tá. A Cirela tá listada na bolsa. E foi acho que a primeira a abrir capital no Brasil. Eles têm a origem deles é bem legal, inclusive vale dizer que o senhor Eli Horn, que é o fundador da Cirela, ele é o único brasileiro signatário da Given Pledge, que é a carta que o Bill Gates e o Warren Buffett fizeram de doação de mais de 50% do patrimônio em vida. Caraca, é isso. Né? Então, Caraca. apesar da gente ter alguns bilionários no Brasil, por enquanto é só um que decidiu, né? Não que os outros não façam, né? Não acho que isso seja verdade, mas ele foi por enquanto, eu acho que é o único que assumiu esse compromisso. E foi muito bom para mim isso, porque é legal estar numa cultura que você gosta e que você tem coisas para aprender, né? Eu acho que isso é super importante. Mas voltando a aprender do negócio, né? Então, assim, como que é o teu negócio do começo ao fim? Né? Eu acho que algumas pessoas não sabem disso, não sabem mesmo. Né? Ou você entra no marketing e às vezes né, isso está muito distante do que você faz ou do produto que você Quando a gente está falando de marketing, às vezes a pessoa está ajudando a vender uma coisa, às vezes ela nem sabe como é que é feito, ela tá só pensando ali no dela. E acho A que parte do funil dela ali, só de agendar a reunião, por exemplo, trabalho no SDR, só, tipo, fechado mesmo, não horizontalizar, trabalho puramente vertical. Isso é comum a todas as atividades, né? Acho que tem uma tirinha, assim, que... não lembro, mas na época de escola, assim, eu lembro que eram 3 tirinhas, assim. A primeira era o cara virando e falando assim, hoje dois funcionários trabalhando na linha de produção, e um vira e fala assim, hoje é meu último dia de trabalho, eu vou me aposentar. Aí ele, parabéns, e o que você vai fazer? Ele falou, vou andar até o final da linha de montagem para descobrir o que eu fiz a vida inteira. Né? Então, né, às vezes, acho super importante, né, ter essa visão holística, realmente entender, porque as coisas tendem a ser... Eu não acho que as coisas tendem a ficar mais difíceis. Eu acho que as coisas estão cada vez mais fáceis. Mas as coisas tendem a ficar cada vez mais complexas. Né? Então, assim, não é nada que você não consiga parar e explicar para uma pessoa. É claro, se você for para aeronáutica, né? Se você for para física nuclear, vai ser uma coisa complexa. Né? Mas hoje tá tão fragmentado, tá tão... Né? Você vai buscar conhecimento, se você quiser saber específico. Assim, tende a ser mais fácil, porque você tem mais recurso, porque você tem mais conhecimento, porque você consegue testar mais vezes. Então, acho que isso facilita. Mas, por outro lado, as coisas estão muito mais complexas, porque você tem muito mais variável, você tem... Caminhos diferentes. Você tem uma complexidade enorme de coisas, né? Então, o mercado não é mais, né? O mercado não é nem aquilo, né? Eu acho que era o Ford que falava, né? Eu vendo... meus clientes podem escolher qualquer cor de carro desde que seja preto. Né? Eu acho que era alguma coisa assim, né? Eu ofereço todas as cores desde que seja preto. Não é nenhuma coisa que você não tem opção e não é nenhuma coisa que é só opção. Mas enfim, aí fiquei na Cirela bons anos. Fui rodando, né? Então comecei em São Paulo, depois fui para Porto Alegre, depois fui para o Rio de Janeiro. Era aquele ciclo de Olimpíadas, de Copa do Mundo, né? A Barra da Tijuca, que é onde tem o maior estoque de imóveis no Rio de Janeiro, lançamentos, enfim, era um momento muito bom. Como é que foi esse período da sua vida, assim, de ficar transitando entre cidades? Porque acaba que tende a ser uma vida um pouco sozinha, porque você sai de um lugar, aí você começa a conhecer o pessoal, começa a conhecer a cidade, começa a fazer amigos, aí você muda de lugar. Como é que é isso? Eu acho que eu tinha... Pra mim, era tranquilo pessoalmente, né? Eu acho que antes disso eu já tinha morado em várias cidades, porque meu pai é até hoje funcionário público, então ele foi sendo transferido ou indo para outros lugares. Então, eu nasci em Poços, vim para BH enquanto eles faziam faculdade, depois a gente foi para Goiás, né? Eu cresci numa cidade de 3 mil habitantes, que tinham 14 ruas na horizontal e 14 ruas na vertical. Esses dias eu fui tentar mostrar para um canadense amigo meu como que era, e aí eu coloquei no Google Maps, e aí eu vi que tinha uma pista de avião do lado, assim, de terra, e a cidade era tipo metade na proporção, era assim, metade do que uma pista de avião, sei lá, quando tem uma pista de avião, vamos chutar aí 1,5 km, 2 km, então a cidade, assim, se você pegasse de ponta a ponta, tinha, sei lá, 1 km, se você colocar que cada quarteirão tem
tem 100, sei lá, 100 metros, você vai ter isso aí, 10 ruas, 15 ruas, era alguma coisa assim, eu nunca tinha pensado. Então era realmente muito pequeno. E depois fui para Poços, o colégio interno, depois Campinas. Então, essas mudanças para mim eram tranquilas. E eu acho que isso é uma... depois que você vai para fora, você vê o quanto isso ainda é extremamente relevante, né? Assim, a síndrome de Gabriela, né? Não sei se vocês conhecem. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim, Gabriela. E as pessoas não mudam, não tem o menor problema, né? Não é para dizer se é bom ou se é ruim. Mas você ter a capacidade de se adaptar, de entender que momentos diferentes exigem coisas diferentes, lugares diferentes também, pessoas diferentes esperam coisas diferentes, culturas diferentes. E o Brasil é muito grande, né? O Brasil é grande territorialmente, é grande culturalmente, né? Tem uma diversidade muito grande. Que louco isso. E assim, você entrou na Cyrela, você tinha quantos anos? Eu formei muito cedo, eu formei com 21, então foi 2011, eu tinha acabado de fazer 21. É louco que assim, foi a sua primeira experiência profissional? Não, eu tinha feito estágio na Tetra Pak, que é uma empresa sueca de embalagens. Caraca. Né? Eles ficavam lá em Montemor, então no meu último ano de faculdade o estágio era obrigatório, e aí eu fiz lá. E aí eu fui fazer no RH, fui mexer com métricas de performance de RH, de treinamento, né? Empresa multinacional tem disso, né? O Luiz, acho que foi auditor, mexe com isso. Então, você quer saber quantas horas, índice de absenteísmo, né? Vocês sabem o que é absenteísmo? Menor ideia. Não? É quando a pessoa falta na linha de produção. Então, né, você tem um recurso, aquele recurso não vai, né? Então, você tem que reportar aquilo. Né? Então, você tem uma série de métricas para cuidar. E foi o RH que me abriu o olho, assim, para ver, corporação, grande corporação, quais são as melhores formas de entrar numa grande corporação. Aí foi o programa de trainee. Então, você encarou das empresas grandes, assim, desde o começo, né? Isso é interessante. E uma delas, a Cyrela, eu acho que talvez por ser um programa de trainee, mas te deu a oportunidade de um crescimento pessoal também muito grande, né? Porque a experiência de você rodar o Brasil na mesma empresa, mas em diferentes frentes e experiências, deve ser gigante a experiência. Então, e de novo, eu acho que tem essa conexão com o produto, né? Assim, eu fiz economia e na época, depois, né, quem quiser pode até pesquisar para se interessar, qual que era o déficit habitacional do Brasil. E na época eram 6 milhões de moradias. Né? Então, você colocar que cada moradia aí tem 4 pessoas, média. Né? Então, você está falando de 24 milhões de pessoas que né, não têm uma casa própria ou moram em condições indignas, etc. Então, sei lá, isso para mim era uma coisa legal de poder fazer, sabe? Mesmo que eu entregasse um apartamento para uma pessoa, assim como depois eu vim fazer, sabe? Para mim isso era uma satisfação muito grande, sabe? Tipo, se eu pudesse ir lá ajudar a comprar um terreno que ia virar várias coisas, sabe? Isso é legal, entendeu? Então, assim, não acho que tem melhor ou pior, mas assim, você fazer ou ir atrás daquilo que você se preocupa e se sentir realizado com isso é extremamente, acho que relevante para você abrir outras portas e para você ser feliz. E aí depois do Rio eu fui para Belém do Pará. Fiquei 2 anos. Você é de lá. Ah, você é de lá? Eu nasci lá. Ah, que legal. Então, aí na época também foi uma oportunidade, porque o ciclo da construção é um ciclo muito longo, né? Demora talvez 5, 6, 7 anos para você, desde o momento que você compra até você aprovar, até você vender, até você incorporar, você construir, você entregar, né? É uma coisa muito longa, né? Quanto tempo dura para fazer outras coisas? É um ciclo muito mais rápido. E naquela época estava tendo a primeira safra de entregas dos empreendimentos, então eu queria viver esse momento dentro da indústria e foi muito legal. E depois vim para BH, né, para ser o controller da regional aqui, que era Minas, Goiás e Distrito Federal. E aí fiquei mais um pouco, fui fazer uma pós na Dom Cabral. Né, foi um dos motivos de eu ter vindo para cá. Eu fiz uma troca lá com eles, né? Eu queria voltar para São Paulo, porque na época fazia mais sentido para mim voltar para São Paulo, mas como as coisas são, né? Aí vim para Dom Cabral e conheci minha esposa no primeiro dia de aula dentro da Dom Cabral. Ela sentou aqui, eu sentei do lado dela. Então, né, e aí você falou, né, sobre sei lá, aprendizado, né? Eu não sei, mas acho que foi você que me perguntou, né? Tô no auge, não tô no auge. A vida
Minha mãe falava isso e demorou muito tempo para eu entender, mas a vida é de trás para frente. A gente acha que a vida é de frente para trás, mas não é, é de trás para frente. Quando você chega em determinados lugares, você olha para trás e você fala, agora eu entendi por que eu passei ali, por que eu passei ali, Conectar os pontos olhando por que pra eu trás, passei né? ali, por que eu passei ali, assim, então a vida é o contrário. Então quando você me perguntou se eu achava que eu tava no meu auge, eu acho que não, porque eu acho que a vida é de trás para frente mesmo, né? É o contrário. E foi isso. E aí Sua pós foi em quê? eu fiz em finanças, né? Eu tava na época como controller, etc. E na época, sei lá, era muito, assim, ó, sei lá, eu não sei quanto tá hoje, né? Deve estar porque é uma empresa aberta, então não tem problema nenhum de falar. Mas na época a Cyrela devia ter 65 bilhões de VGV em Land Bank. Então o banco de terrenos da Cyrela, se fossem incorporados, Caralho. fazia 65 bilhões de VGV, que é valor geral de vendas. Caramba. Então, assim, incorporação é uma coisa que mexe com muito dinheiro. Entendeu? É uma coisa muito legal de A de Cyrela, mexer. ela é concorrente, assim, tá no mesmo mercado da Zetec? Em São Paulo, sim. A Cyrela tem várias linhas, né? Tem vários mercados. Eu estou afastado, então posso estar falando uma grande bobagem. Mas a Cyrela está cada vez mais no alto padrão, no alto luxo. Eles têm a Living, que é quando eles entraram no mercado baixa renda com Minha Casa Minha Vida, eles descobriram a Living e aí fizeram uma outra marca. Com o tempo a Living foi subindo e hoje talvez seja médio padrão. E eles criaram a Vivaz, que aí compete com o MRV no faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Então eles têm diferentes marcas próprias. E além disso, eles têm várias joint ventures ou sociedades, né? Então no Rio tem a RJZ, no Sul tem a Goldstein, tem a Planiplano, aqui em BH, como chama? Da BH eles já foram da Líder, mas hoje é outra, depois eu vou lembrar o nome. Sim. Mas é isso. Mas essa relação sua, essa identificação com o mundo de business, finanças e tudo mais, você acha que veio antes da faculdade, veio na faculdade, veio nas suas experiências profissionais, assim? Por exemplo, você sabe Não, mais acho que ou veio menos depois. identificar? Veio Acho que depois? Veio bem depois, É? porque é bem diferente. É bem diferente você estar dentro de um business e você entender dele. São coisas completamente diferentes, né? Você tá dentro de um business, você entender dele e são coisas completamente diferentes. Eu acho que eu só fui entender de negócio mesmo depois de alguns anos trabalhando dentro de negócio. Provavelmente quando eu tive a minha empresa e depois também de sair do Brasil, aí eu consegui, acho que entender muito mais de negócio, né? Embora eu entendesse tecnicamente de partes de negócio, né? Por exemplo, Legal. a parte financeira, mas negócio é um bicho bem diferente do que entender de negócio. E aí, acho que foi 2015 eu decidi procurar novos ares e a Uber estava chegando no Brasil naquela época. E aí participei de um processo seletivo e fui o primeiro gerente de operações da Uber aqui em BH em 2015. Caralho, gerente de operações. Então foi meu primeiro contato mais próximo com tecnologia e depois eu nunca mais larguei. Então essas mudanças aí E você falou da sua empresa? de ciclos. Veio antes ou depois da Uber? Veio depois da Uber. Veio Depois, tá? A gente Depois vai da chegar Uber. lá. A gente vai chegar lá. E como é que foi, tipo, trabalhar na Uber? Porque, assim, pelo que eu tô vendo, assim, quando eu soube que você já teve uma experiência na Uber, eu tinha guardado a pergunta que era como é que é trabalhar numa grande empresa. Mas aí você me falou que a primeira empresa que você trabalhou já era já da era Suécia. bem maior que a Uber. Então, assim, como é que é entrar nesse... Porque, assim, um mercado gigante como esse, é legal que você teve experiências diferentes em mercados diferentes, né? Do mercado imobiliário é um mercado mais tradicional, engessado na grana, e aí a Uber era uma empresa que até hoje não deu lucro, num modelo diferente, disruptivo. Como é que foi isso pra você de mudar de perspectiva de negócios? Foi extremamente relevante, mas foi extremamente duro, assim, pessoalmente, principalmente, profissionalmente não, mas pessoalmente foi bem duro. E, assim, eu saí de um negócio que demorava 7 anos para concluir, né, um ciclo de negócio, e fui para um negócio que era em segundos. Né? Então, chegar no seu carro. né, quantos segundos, né, você faz um pedido para chegar? Então, assim, me abriu a cabeça para um monte de coisa, mas eu demorei muitos anos para absorver tudo que eu aprendi ou o que eu vivi dentro da Uber.
E eu não sei se vocês lembram, talvez vocês fossem muito novos, há 7 anos atrás, mas quando a Uber chegou no Brasil, né, não era essa maravilha. Pegou muito comecinho. Não, eu fui o primeiro gerente de operações. Caralho, eu acho que eu fui o terceiro do louco. Brasil. Só tinha São Paulo, Rio de Janeiro e aqui foi a terceira operação. Então, e teoricamente, apesar da Uber ser grande, a Uber foi a menor empresa que eu trabalhei, assim, pode-se dizer. Porque, assim, era não em tamanho, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Quando a Uber chegou aqui, trabalhava como se fosse o City Manager, que é o launcher. Eles mandam, tipo, um cara que vai lançar a cidade. Trabalhava a menina do marketing, que cuida, basicamente, da demanda, que é fazer gente chegar até... pedir. E eu era o cara da operações que cuidava da oferta, que era conseguir colocar na plataforma motoristas para poder oferecer o serviço. Então, assim, o modelo a equação é oferta e demanda. Você precisa encontrar os dois e os dois precisam subir para você conseguir chegar onde eles estão hoje. Então, era só nós três. A gente trabalhava no escritório da Tecmol, que eu nem sei mais se existe. Era uma incubadora, lá no Prado. Numa esquina, numa casa. E a gente trabalhava numa coisa que era exatamente isso aqui. Então, isso pra mim também foi, assim, uma quebra de paradigma muito grande. Porque eu sempre trabalhei com altas estruturas corporativas, né, sendo controller. Eu reportava num grau de detalhamento e responsável. E lá, cara, não, era assim, ó, casa, né? pau no gato e faz o trem acontecer, entendeu? E pra mim, eu fiquei, assim, bem perdido. Primeiro por causa dessa mudança cultural, etc, né, foi extremamente relevante pra mim ao longo do tempo ter passado por isso, mas viver aquilo ali me trouxe várias inseguranças e várias dúvidas, porque o processo seletivo da Uber, acho que provavelmente, se não foi o mais difícil, foi um dos mais difíceis, nem sei como é hoje, mas na época, cara, nossa, eu fiz, sei lá, 700 entrevistas. Que isso? Meu inglês não era o melhor de todos, né? Provavelmente eles me aprovaram porque os testes que eles me mandavam, que eram para trabalhar em coisas de Excel ou fazer análise em cima de base de dados, eu conseguia passar. Mas no dia a dia, cara, eu tava acostumado a ter um suporte gigantesco que lá eu não tinha. Então esse foi o primeiro, o choque cultural. E o segundo foi, naquela época, assim, os taxistas de BH... Odiavam. Cara, assim... Era porrada no Uber. Porrada no Uber, exatamente. Era literalmente porrada no Uber. Pra mim foi muito difícil sair de um negócio que eu entregava o sonho da casa própria das pessoas. E eu fui trabalhar num lugar que era eu responsável por fazer o onboarding dos taxistas, dos Ubers. E eu falava pra ele, cara, vem trabalhar, vem revolucionar a mobilidade urbana. Mas eu não consigo garantir se você vai tomar um tapa na cara de taxista hoje ou não, entendeu? No final era isso que eu pensava, entendeu? Porque isso não era uma... Só que assim, demorou anos, né? Eu já tinha saído da Uber, inclusive isso foi um dos motivos pra coisa não dar certo, pra eu entender que isso faz parte da equação, entendeu? Você não vai chegar num mercado, fazer uma disrupção e todo mundo te agradecer por aquilo. Entendeu? Normalmente no começo prega o que se destaca. Exato, e assim, não precisa nem se destacar. É assim, você tá mexendo com o status quo. Porque imagina, quanto custa uma medalha? Como que chama a medalha aqui? Medallion, como que chama isso, Luiz? O medallion do táxi, né? A licença que você tem? Uma licença, acho que era uma licença, não era? Então tipo um táxi. Imagina que você tem uma licença, então você tem uma reserva de mercado, certo? Aquilo ali tem um valor, porque são editais. Então assim, você tinha, sei lá, um táxi que valia 100 mil reais, né? Porque aquilo ali é um negócio, aquilo ali é um fluxo constante de receita, né? Trazido ao valor presente, que você tem um investimento que chama um carro, mais um variável que chama gasolina e motorista. Justo. E você vai fazer aquilo rodar quantas vezes você quiser. Então assim, aquilo ali é um negócio, aquilo ali é um ativo, aquilo ali a licença é um negócio. Então valia 100 mil. Depois que você colocou a Uber, quanto você acha que valia isso? Entendeu? Não sei, tô chutando, mas como é que você vai explicar isso pro cara que tinha 10 táxis e o patrimônio imaginário dele era 1 milhão? E hoje o patrimônio imaginário dele é 10 motoristas que ele tem que resolver o pepino, mais 10 carros que ele tem que resolver o pepino. Você acha que o cara vai te agradecer por isso? Ou ele vai pra rua, meter o pau em todos os Ubers e fazer o caos? E isso vai acontecer. Só que eu não tinha essa... tá falando com a Buzzer agora. Exato. Então, entendeu? Exato. Né? Quando você pega aí o monopólio das empresas da aviação, entendeu? Quanto custa? Cara, é um puto investimento. Entendeu? Vai comprar um ônibus Marco Polo. Entendeu? Você vai financiar, você vai pagar. Aí não, tem um cara que tem uma tecnologia
que passa a ser aquilo, o grande driver da indústria, e ele vai te quebrar. Você acha que o cara vai sentar na cadeira dele e chorar? E falar que pena, né? Realmente eu não sou bom o suficiente? Não, velho, ele vai pro pau. Eu tenho uma análise sobre a Uber. Eu não sei se foi com você, Luiz, que a gente conversou sobre isso. Se não foi com você, eu acho que é uma percepção de consumidor que eu tenho hoje. Eu acho que a Uber chegou com essa revolução, resolvendo uma dor muito grande e sendo colocada como a salvadora aqui das pessoas que precisavam, que não tinham carro, que precisavam rodar pela cidade. Então ela saiu tirando um péssimo atendimento que era do táxi, pra chegar aquele carro com ar-condicionado ligado, banco de couro, água, bala. Eu já cheguei a andar em Uber que tinha até Coca-Cola, eu lembro disso, que eu fiquei de cara quando vi isso. Wi-Fi. Então, Wi-Fi e tudo mais. Então era uma mudança muito grande, assim, de sair do táxi, que era o cara mal educado, te tratava mal, te deixava na esquina errada, pra você subir muito level. Então acho que a Uber, no primeiro momento, pelo menos pra mim como consumidor, eu vi como algo muito assim, nossa, vou andar de Uber e que bom que agora tem Uber. Sim. Eu não aguentava mais andar de táxi. Eu acho que com o tempo o que foi acontecendo é que a Uber foi se tornando a mais... O normal, o mais presente no mercado. Hoje você vê muito mais Uber do que táxi. E eu não sei o que aconteceu, mas... Não sei onde foi parar a balinha. Eu acho que a gasolina tá muito cara, isso pode justificar. Mas a bala e a água do Uber sumiram. Não, hoje em dia você ajoelha no meio da rua, pede pelo amor de Deus. O que pode ter acontecido é que a maioria dos taxistas pode ter virado Uber, não sei. Mas eu senti que a Uber hoje tá num papel que eu acho que assim, criou uma dependência de muitas pessoas em cima de Uber. Tem gente que nem cogita mais ter carro porque conta com Uber. E hoje aqui, eu acho que no Canadá deve ser diferente, mas aqui em BH, no Brasil como um todo, tá tendo uma dificuldade muito grande de Uber. E eu senti que assim, que a Uber criou uma dependência da comunidade, da sociedade em cima do Uber, e hoje ela não tá conseguindo suprir isso da melhor maneira possível. Então tá tendo muita demora, o nível dos motoristas e dos carros deu uma diminuída. Acabou bala. Eu senti isso. Então pra mim foi uma curva, lógico que ainda tem demanda, eles ainda atendem muita gente, só que eu senti uma mudança generalizada, assim. Eu vou passar um pouco da minha idade aqui. Pegar um alimentar em São Francisco em 2000, 2002 era virtualmente impossível. Era impossível. Você ficava sentado na calçada, abanando a mão por o tempo que fosse. Era mais fácil ir andando do que pegar um táxi. E aí foi que os caras acharam, é uma coisa que a gente sempre fala, né? A pergunta filosófica. Por que é tão difícil pegar um transporte? E aí que eles sacaram, agora, se tem tantos carros que estão passando sozinhos, sem ninguém dentro do carro, por que um cara desse não pode me dar uma carona? E essa que eu imagino que tenha sido a conversa dentro da cabeça dele. Uma coisa que é interessante, e é uma pergunta interessante para o Paulo, no início, parte das coisas que a Uber podia fazer era o fato de que ela não precisava dar lucro. Como é que era essa conversa para vocês dentro da empresa, Paulo? Era arranja motorista, arranja gente para andar, sem qualquer preocupação se está dando lucro, não está dando lucro. Coloca na conta do CAC. Sim. Mete bala aí. Exatamente isso. E assim, é legal a gente pensar o seguinte. Qual que era a estratégia da Uber em todos os lugares do mundo? A estratégia dela não era adquirir clientes só, né? Claro que isso é substancial. Mas a maior relevância, ou tudo que os caras estavam querendo fazer, era ganhar notoriedade pública. Porque eles tinham um serviço teoricamente legal. Então, se vocês forem lá atrás e pesquisar a história da Uber, a Uber contratou para ser o cara de relações públicas, o cara que foi o chefe de relações públicas do Obama. Vai me fugir o nome dele. Agora, mas foi isso. Então, assim, você imagina uma startup que vai expandir globalmente e traz relações públicas do Obama para fazer isso. Então, o maior entrave, o maior desafio era conseguir que as legislações passassem a permitir, porque se você não tiver isso, você não tem um negócio, concorda? Então, tudo o que os caras faziam era para ter notoriedade e ganhar relevância no discurso. Então, assim, a Uber é ninja
né? É claro que isso não era responsabilidade minha fazer. Com o tempo eu fui entendendo como isso era feito e por que era feito. Mas o primeiro objetivo é esse. Então, quando você chega numa cidade, para você ganhar relevância no discurso público, oferecer um serviço, você vai colocar um Gol sem ar, sem balinha, ou você vai colocar uma BMW, um Volvo com cara de ar, banco de couro, cara de terno. Olha só como é que isso funcionou. Um dia eu rodei de Audi. E aí eu saí e falei pra todo mundo que eu rodei de Audi, porra. E aí todo mundo saiu andando. Tipo, quem não quer andar de Audi com água e bala, porra? Então, a primeira estratégia é você chegar com o Uber Black, que hoje já nem existe mais, né? Você não tem nenhum Uber Black no Brasil. Não existe a operação de Uber Black aqui. Eu tive em São Paulo esses dias, não tem Uber Black. Aqui não tem Uber Black. Mas ela entra com o Uber Black, entendeu? Pra conseguir justamente isso. Entra porque só com o Uber Porque Black, assim, ó, a comparação do Uber Black com o pro táxi, cara, é brutal. Então assim, são vários selling points. E a proposta de valor fica matadora. Então assim, cara, você pode colocar o incentivo que você quiser, tanto pro motorista quanto pro usuário. passageiro. Então assim, quem cuidava do usuário não era eu, era a menina do marketing, mas ela cuidava de todos esses incentivos. Então, pega uma viagem de tal a tal hora e ganha tanto de desconto, né? O cupom, etc. E o meu era um incentivo na parte dos motoristas. Porque qual que é o papel do gerente de operações? É tornar a frota o mais eficiente possível. Sim. E de novo, como que você faz isso? Você pega um mapa, você restringe a localidade, né? Você só vai ter eyeballs que a gente pedindo e solicitando dentro daquele perímetro. E você precisa fazer que aquilo ali seja eficiente. Aí qual que é o ciclo da viagem? Então você pedindo, isso tem um dispatch que manda para os 8, né? Na minha época era assim, isso é tudo programável, mas você mandava para os 8 motoristas mais próximos. Eles aceitavam, então você imagina, qual é o tempo de eu mandar isso para cá? São microsegundos. A partir daqui, esse cara tem microsegundos para aceitar. A partir desse momento, ele liga o carro e sai. Ele vai andar até onde você tá. A partir dali, você não tem controle disso, porque eu posso ir para a esquina da frente ou eu posso ir para Congonhas, né? E eu encerro isso e esse cara vai pegar o próximo. Esse é o ciclo da viagem, tá certo? O que acontece? Para isso ser eficiente, você tem que ter a maior quantidade de carros disponíveis espalhados, porque você não controla para onde a pessoa vai, mas você controla da onde ele solicita o quanto tempo eu demoro para chegar. Então você coloca cada vez mais. Então é um negócio que assim, a resposta é, a Uber não vai dar certo porque essa equação não dá certo para o motorista. Porque cada vez, para a eficiência da plataforma ser melhor, você tem que trazer mais motoristas para ofertar. Então, individualmente, para Uber é uma coisa muito, muito boa, né? Porque ela vai ganhar em cima da escala. E é claro que ela só vai ganhar dinheiro se ela tiver escala. E ela é deficitária no geral, mas ela tem operações de cidades que ela é superavitária. Mas como que ela consegue fazer isso, não é replicável em todos os lugares. Não são todos os lugares que tem essa condição de gente querendo pegar Uber para aquele serviço por aquele preço, naquela quantidade de vezes para fazer aquilo acontecer. Eu ia falar que sim, o cara hoje que tá nessa posição na Uber aqui no Brasil, aqui em BH, os motoristas não gostam muito dele não. Então, exatamente. E aí agora, não. Você tem o táxi que talvez para determinadas opções, ele tá com uma proposta de valor até melhor do que a do Uber. Mas tudo bem, faz parte do negócio. Então, o negócio, a proposta, o selling points, ele vai evoluindo com o tempo dentro da tua estratégia. Entendeu? Dentro da tua estratégia. Então é super importante pensar nisso. Sim. E aí, de novo, pro marketing digital, se tiver alguma coisa para falar, é assim, isso é ciência, tá? Isso não é intuição. Se você pegar o Google, eles lançaram esse vídeo, sei lá, tem anos. Chama Micro Moments, que é exatamente qual é o momento que me faz eu abrir o meu celular e clicar no aplicativo da Uber. O que me define aquilo? Isso são segundos. São segundos. Existe toda uma ciência para saber, dentro do audiovisual, qual é esse momento. Quando eu vejo um filme, qual é aquele momento que traz aquele significado para mim? Aquele insight. Não é à toa que os ads têm determinada duração, ou que ele acaba naquela imagem, com aquele frame, com aquela proposta, tem uma ciência por trás disso, entendeu? Então a Uber tenta fazer com que a tua experiência como usuário ou como te traga para isso. Qual é o micro momento? Igual hoje eu estava num determinado lugar, eu precisava vir para cá.
por que que eu abri, assim, o que que tá na minha cabeça, como que eu construo esse caminho pra saber que é ali que eu abro o meu aplicativo e peço um Uber. Você veio de Uber? Hoje não. Mas eu peguei o Uber nesse momento, Ah, tá. entendeu? Eu tava olhando pra ver se tinha táxi, mas eu peguei o Uber. Então é isso. Né? Depois vocês procuram no Google, o Google é um vídeo do Google, inclusive. Na época lembra que tinha o Google Lens? Que a ideia era ter o óculos que trazia determinadas coisas. Então, se eu não me engano, era uma coisa atrelada a isso. Mas aí depois os caras colocaram isso, né, essa teoria, essa ciência, esse estudo, essa ciência, é uma coisa científica, para outras coisas, inclusive pro ads deles. Caralho, que louco. Foda. Agora, o interessante nessa conversa, que é relevante para as pessoas que estão ouvindo, é o fato de que já existia o táxi, não era novo. O que a Uber conseguiu fazer foi oferecer a mesma coisa, um pouco diferente. E eles também tiraram vantagem do fato de que os provedores de serviços de táxis estavam acomodados. Os caras, para eles, pô, a vida era... Pô, não podia ser melhor. As pessoas precisavam dele. Era um Não tinha mercado outra opção. limitado, não tinha opção. De certa forma, existia, não sei se ainda existe, o sindicato dos taxistas, que era extremamente forte, em São Paulo, pelo menos, que limita a quantidade de taxistas. Ou seja, o mundo era perfeito para eles, né? Mas tem muito tempo que eu não ando de táxi, mas se bobear hoje eles estão com água, balinha, escolhe sua música pra onde você quer ir. Muito melhor. Não é o mesmo nível. Eu sempre que eu chego em aeroportos, eu pego táxi. Eu não pego, não pego Uber. Muito porque os aeroportos limitaram o Uber. Então eu tenho que andar até a casa do João sem calça para poder pegar o Uber. Então eu pego o táxi porque o táxi está ali perto. E eu não vejo mais a mesma diferença. Para te ser sincero, hoje, e eu gostaria até de saber de vocês, hoje o Uber me traz ansiedade, porque eu nunca sei se o motorista vai chegar realmente. Nossa. Isso tá gerando uma frustração muito grande. Tipo assim, você pede aí 12 você minutos. Tem que começar a pedir meia hora antes do que você tá programado a sair, porque alguém não vai te aceitar nesse tempo. Aí você Uns fica 10 mandando minutos antes. Uber 99. Aí alguém te aceita, você quase ajoelha e fala, moço, não desiste de mim, pelo amor de Eu tenho a Deus. sensação que a Uber Eu saiu mando, de uma de vez em quando figura... eu até mando, moço, você tá vindo mesmo? Você vai chegar? Só pra eu saber. Acho que saiu de uma imagem muito de seu amigo que tá indo lá, que vai chegar em 2 minutos pra te Fazer buscar. um favor, assim. Isso. Eu acho que a imagem da empresa em si tá girando. E eu fico imaginando... Quebrou a promessa, né? Quebrou a promessa. Sim, Pois é. E eu acho que nessa questão aí que o Luiz falou, faz muito sentido a zona de conforto muito grande que o táxi tava anteriormente, que proporcionava Será que a Uber pegou essa que zona de eles conforto? não... eu cheguei justamente nesse pensamento aí. Só que eu acho que a partir do momento que ele tava nessa zona de conforto e a pessoa não tinha outra opção pra pedir, ele tanto faz que tanto fez. E a pessoa o usuário da plataforma, a pessoa que ia pegar o carro, tinha uma expectativa baixa. A partir do momento que a pessoa tem expectativa aqui, a Uber chegou com a iniciativa de encantar o cliente, tipo assim, seja com bala, seja com água, seja com ar-condicionado melhor, tipo assim... quando a pessoa superou a expectativa da pessoa... Pra voltar. Pra voltar. Quando a Uber superou a expectativa, já conquistou o cliente. Sim. Então, eu acho que... E a partir do momento que foi conquistando e foi mantendo esse padrão, foi aí que o momento que a Uber teve seu ápice, assim. Eu acho que a partir do momento que a Uber teve seu ápice e pode ter entrado numa zona de conforto, foi cada vez mais tirando coisas e foi perdendo esse propósito que tinha de perder o encantamento do cliente, trazendo carros um pouco piores, tirando a bala, tirando a água, cobrando um pouco mais caro, demorando um pouco mais no atendimento. É louco, porque eu acho que essa insatisfação começou com os motoristas. Na política que a Uber estava aplicando nos motoristas, acho que isso pode ter impactado até chegar no consumidor final. Sim. Minha teoria de consumidor aqui. Ô Paulo, como é que era o relacionamento como funcionário? Porque a impressão que eu tenho do lado de fora
o Uber, o pessoal que gerenciava a Uber começou a cometer faltas, né? Faltas bobas, faltas desnecessárias, né? Eles começaram a ir contra os motoristas, começaram teve sexual harassment. Como é que era o relacionamento como funcionário dentro da Uber? Então, eu fiquei poucos meses na Uber. Apesar de ter sido muito intenso, eu fiquei poucos meses. De novo, tô falando de uma foto de 2015, que é bem diferente do que tá hoje, tá? Mas eu tive a chance de ir para São Francisco, né? Na época todos os funcionários passavam lá pela Uberversity, que era como se fosse uma semana de treinamento. Caraca. Então, né, na minha semana foi o TK, que é o Travis Kalanick, que é o cara do harassment que você tá falando, que foi pego assediando duas mulheres, eu acho que na saída de um Super Bowl ou alguma coisa assim, e acabou espalhando isso, depois levou ele a sair do conselho, da direção da empresa, enfim, uma série de coisas. A gente era muito distante, assim, apesar, na época funcionava muito por squad, então eu era de operações, eu tinha acesso a todos os gerentes de operação de todas as operações do mundo, então se eu tivesse alguma coisa eu conseguia falar com o cara. Mas em BH tinha só você? Só eu, entendi. Em todos os lugares. Mas o corporativo não tinha essa proximidade com o corporativo, Luiz. E acho que isso, inclusive, foi algo, aquela história, né? Assim, a estratégia é muito boa, mas o Drucker fala isso, né? Ele fala assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Entendeu? Caraca, que frase. Culture eats strategy on the breakfast. Like, alguma coisa assim, é clássica. Sim. E é verdade. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. É verdade. Se a sua cultura não caminha naquilo, não dá certo. Não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Então, assim, acho que no geral a Uber, não só aqui como em todos os lugares, ela foi extremamente benéfica por um aspecto que eu acho, e em todas as coisas que eu me envolvo pessoalmente, profissionalmente, assim, a sério, eu faço sempre essa pergunta, assim. Isso é um negócio includente ou excludente? Para mim, as coisas que dão certo e têm chance de prosperar são as coisas includentes. As coisas excludentes dificilmente prosperam. Dificilmente prosperam. Elas vão ter, assim, elas não vão perdurar no longo prazo. Elas podem ter ciclos, elas podem ter momentos, né, aberturas e fechamentos de curva que você se aproveita daquilo e tal, mas é muito difícil você perdurar no longo prazo. E pra mim, isso é uma das primeiras coisas que eu pergunto em qualquer negócio. Cara, isso aqui inclui as pessoas ou não? Então, se você pensar, taxista. Cara, o táxi é altamente excludente. Porque se eu não tiver licença, eu não tenho um táxi. Se eu não conhecer o dono do táxi, eu não dirijo. Se eu não tiver no ponto, eu não alcanço. Se eu não tiver o telefone, eu não chego. Então, assim, não é nem pela cultura do taxista. Porque o taxista em si, ele saiu e foi virar o motorista do Uber. Entendeu? Por que o Uber dá certo? Porque, cara, e não tô falando no Brasil, que aí tem uma série de coisas, talvez o preço da gasolina, mas qualquer lugar, nos Estados Unidos, você conhece um monte de gente que faz Uber, entendeu? E tem um apelo completamente diferente daqui. É totalmente includente, cara. Você conversava com o Uber, era todo mundo, tipo... Não tinha ninguém que, vou ser motorista. Exato, entendeu? Né? As coisas são transformadas, mas eu acho que esse conceito a Uber trouxe e facilitou para muita gente, entendeu? Então acho que é muito positivo, acho que no final o mercado de mobilidade melhorou, eu acho que sim, entendeu? Ele é suficiente para sustentar um negócio? Ele os números mostram para Uber que não. Que na pandemia, por isso que eles estão diversificando e procurando outras linhas de receita. Eu acho que agora eles estão indo para a parte de travel, se eu não me engano. Você já está podendo, tipo, agendar uma viagem ou experiência, então eles estão indo para isso. Sim. Por quê? Né? Tem um motivo para isso. Então, acho que é isso. O engraçado para mim é que eu sempre achei que o mercado mais fácil para eles seria de caminhão, de transporte de carga. Que depois eles acabaram entrando nessa área de agendamento de transporte de carga. Mas porque é muito mais fácil, né? Você não tem que tratar. Tem um pedaço da equação que é eliminado, que é a satisfação do cliente. Só carga, transportar é preço. Mas eu acho que não funciona, Luiz, posso estar errado, tá? Na época, eu lembro, eles tinham até eles investiram numa startup que era transporte autônomo, inclusive. Né? Agora eu não vou lembrar o nome, mas se pegar Uber investiu em empresa de caminhão autônomo, vai aparecer o nome da empresa. Por que você não consegue? Porque o mercado
de freight, que é frete, ele já tem uma logística muito acertada. Ele já é muito eficiente, muito diferente do mercado de táxi. Ele já tem uma logística muito diferente. E outra, a pessoa, você só vai de carro para determinado lugar. A carga não. A carga vai de avião, a carga vai de navio, a carga vai de trem, entendeu? Na América do Norte, os caras estão competindo. Você pode colocar todos os caminhões do mundo. Ele não vai ser mais eficiente que uma ferrovia. Entendeu? Não vai ser. É impossível ele ser mais eficiente que a ferrovia. O quanto você gasta para transportar peso, se você colocar peso versus distância, qualquer coisa em cima de um trem ou em cima de um caminhão, é muito mais eficiente, entendeu? Quantos motoristas você precisa para dirigir 100 caminhões? Quantos motoristas você precisa? 100. Quantos motoristas você precisa para dirigir um trem de 100 vagões? Um só. Quantos motores você precisa para 100 caminhões? 100. Quantos motores você precisa para dirigir 100 vagões? Um bem forte. Entendeu? Quantas estradas você precisa para passar 100 caminhões? Quantas estradas você precisa para passar 100 vagões? Então, assim, tudo que você colocar na eficiência não vai funcionar. Entendeu? Então, assim, ele já é um mercado de logística e de frete extremamente eficiente. É claro que vai ter margem para melhorar, sim, mas não vai ser um turning point para eles. E eles foram descobrindo isso, com certeza, por isso que eles não estão aí. Que papo da Uber doido, assim. Muito louco. Tô curioso para ver o resto da história. Eu também. Eu acho que seguindo a Uber. Ele nem começou o negócio dele ainda. Pois é. Isso foi em 2015, a gente tem 7 anos para correr, então, tá? Vocês vão controlando aí o horário e a dinâmica. Mas aí eu saí da Uber, fiquei um tempo parado, porque foi assim, extremamente extenuante. E foi a primeira vez que eu não tive saúde mental para trabalhar, né? Então, eu acho que é extremamente relevante, né? Essa coisa de saúde mental, ainda mais agora, né? Falar depois de uma pandemia parece muito óbvio e fácil. Mas é uma coisa extremamente relevante que vai ganhar cada vez mais notoriedade dentro do mundo corporativo, dentro do mundo do marketing, né? Assim, porque eu tava vendo esses dias acho que foi o Manhattan Connection com o Ciro Gomes e o Nizam. E aí, eu acho que eles estavam lá na Brazil Conference em Boston e o publicitário Nizam, que ele chama Nizam Guanazes? Sim. Acho que é isso. Cara, ele é um papa do marketing, foi ele que fez algumas campanhas presidenciais, etc. E ele falando assim, ó, o marketing, o consumidor sabe que o marketing é para vender alguma coisa. Ele já sabe disso, ele já espera isso. Entendeu? Já tá assim, não tem mais essa coisa de deixa eu te contar uma história que não é, assim, tá claro, todo mundo tem essa consciência. Entende? Todo mundo tem essa consciência. Mas até que ponto isso vai abalar ou não uma saúde mental? Eu acho que é extremamente relevante. Entendeu? Eu acho que é extremamente relevante para as marcas a questão do consumismo, a questão do exclusivismo, a questão da competitividade, ou de você se sentir melhor ou pior por ter ou não ter acesso àquilo, entendeu? Então isso cada vez mais... Você vai querer trabalhar numa empresa que se coloca tão exclusivista a ponto das pessoas se matarem se elas não tiverem isso? Você quer trabalhar com isso? Provavelmente não, as pessoas não querem, entendeu? Não vale a pena isso, entendeu? Porque você não tá vendendo isso. Entendeu? Então, se no final você estiver vendendo isso, se você estiver entregando isso na ponta, você não vai fazer o trem girar, entendeu? Então, é extremamente relevante. E foi por isso que acabou não dando certo, e aí eu tirei alguns meses, assim, não digo sabático, foram poucos meses, mas nisso um amigo meu também, mesma coisa, saindo do mercado corporativo, falou, cara, eu quero fazer uma startup, você conhece de finanças, você conhece de operações, eu gosto de você, vamos fazer o trem acontecer. E a gente se conheceu na Fundação Estudar. Você conhece a Marcela Tropper? Conheço. Ela veio aqui falar de liderança. Legal. Você tá na Fundação Estudar? Não. Você não fez parte dela? Não. Assim, fiz alguns cursos, alguns módulos lá no começo, quando eles estavam começando a estruturar, até ajudei a ser um dos líderes aqui em BH, lá em 2014, a formação de líderes, etc. Mas enfim, conheci ele. E aí a gente abriu uma empresa chamada Banco, B-A-A-N-K-O, e a gente mexia com Impact Investing, então impacto social. Startup de impacto social, era essa a ideia. Então, basicamente, existe uma agenda mundial chamada ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou SDGs, Sustainable Development Goals.
que são 17 ODS que abrem 137 metas e que abrem 332 indicadores. E isso é uma agenda da ONU, que veio dos ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram de 2000 até 2015, e a segunda versão foram os ODS. E aí os caras viraram e falaram, cara, como que eu crio uma agenda transversal, global, para chegar num desenvolvimento sustentável, econômico sustentável? E aí o que os caras vão medir? Os caras vão medir taxa de mortalidade infantil, os caras vão medir taxa de alfabetização, os caras vão medir taxas de poluição do ar, os caras vão medir... 17 pilares da ONU? São 17 ODS. Caraca, a gente foi pra Nova York numa viagem com o Sebrae e lá a gente participou de um case. Tinha gente do mundo inteiro lá pra participar e tudo mais. E aí tinha a ver com esses 17... A solução que a gente tinha que trazer tinha que estar alinhada com os 17 pilares. Sebrae é signatário do Pacto Global da ONU, que são as iniciativas que se juntam a isso para fazer isso acontecer. Mas a ONU, ela está interessada em medir isso e fazer isso para o setor público. Como que eu vejo a mortalidade infantil dentro da prefeitura de Belo Horizonte, né? Então aqui, dentro do estado de Minas, dentro do Brasil. Então é esse o público dela. E aí o que a gente falou cara, existe aqui um conteúdo muito legal, uma agenda muito bacana. Como que a gente faz essa tradução para a iniciativa privada? Porque eu não vou mexer com mortalidade infantil dentro da empresa. Mas o que eu consigo trazer dado aquele negócio que a empresa tá? Então, sei lá, o cara da construção civil, quais dos ODS conversam com o negócio dele? Quais são as métricas... Foi isso que a gente fez no case. Foi. Que coisa louca. Quais são as métricas que ele tem? Então a gente começou a desenvolver uma tecnologia própria, uma tecnologia social própria, para fazer uma tecla SAP dos ODS para o mercado corporativo. E em paralelo a gente tinha programas de aceleração. A gente foi a primeira aceleradora, vamos chamar assim, do Brasil a ter um programa de aceleração em cima dos ODS. Então, a gente vai pegar a startup e a gente vai acelerar ela dentro dos ODS. Caraca. E aí a gente lutou e batalhou para tentar fazer isso durante, sei lá, desde 2015 até quando eu saí em 2018. Né? E aí eu acho que foi onde eu aprendi bastante sobre como não fazer as coisas, que é o mais importante. De verdade, de verdade. Eu gosto muito parece bobagem isso mesmo. Eu gosto muito do Amir Klink, né? Eu acho que ele é um cara, assim, genial. Eu gosto, tudo que ele fala, eu paro pra escutar. E aí eu comprei um curso uma vez, chamava Super Talks, ou Big Talks, ou alguma coisa assim, lá atrás também. E que era com ele, até não tem mais isso disponível. Mas eu lembro que assim, era alguma coisa disso, né, do sucesso, né? Porque ele é tido como cara individual, desbravador, não sei o quê. Sim. E aí, cara, o que você mais se orgulha? O cara perguntou, ele falou assim, das coisas que eu não fiz. Entendeu? E aí ele fala assim, ó, eu nunca naufraguei um barco. Eu nunca perdi um tripulante. Né? Ele tem lá uma ponta de Paraty, que era do pai dele, depois ele foi comprando, etc. Ele falou assim, eu nunca derrubei uma árvore desse lugar. Já vieram me oferecer para fazer hotel, para fazer pousada. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. As pessoas acham que sucesso é fazer, eu não vou fazer. Paraty só deu certo porque ela não aconteceu. Foi uma cidade que não foi pra frente. E é por isso que ela é o que ela é. Então, às vezes, o não fazer é mais importante do que o fazer. Né? Não tô falando que eu não vou fazer nada. Não é nesse sentido. Né? Mas saber o que fazer e saber o que não fazer é extremamente relevante. É extremamente relevante. E se você sabe como não fazer, acredite nisso. Porque não é daquele jeito que você tem que fazer. Você pode ter certeza. Se você sabe como não fazer, não faça daquele jeito. Porque não vai dar certo. Então... Mas foi muito bom, pessoalmente, e isso me abriu cabeça, assim, se um dia eu fui para construção civil, mexer com coisa grande, com coisa corporativa, na Uber foi o primeiro contato que eu tive com tecnologia e eu falei, cara, isso aqui é poderoso, porque assim, o poder da escalabilidade é uma coisa muito, muito, muito forte. E aí eu vi que isso estava acontecendo de forma global. E aí essa agenda pra mim abriu a cabeça, porque assim, cara, isso eu conversava com qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então foi bem legal ter percorrido isso. E aí a gente fez alguns programas de aceleração, a gente ficou aqui, depois a gente foi pro 104,
a gente teve startup, aí depois o meu sócio escolheu outros caminhos e no meio disso eu tive uma viagem para fora do país, eu passei acho, quase 30 dias fora. E aí eu tive um sentimento assim nessa viagem, justamente por conhecer isso, por ir atrás disso, e ninguém falava disso na época, então assim, era uma coisa, digamos que pioneira, ou me abriu os olhos, e quando eu fui pra fora eu voltei e falei, cara, ou eu vou embora do Brasil agora, porque o mundo tá rodando numa outra velocidade, ou provavelmente eu não vou ter essa chance de novo, ou só vai ser mais difícil, entendeu? Ou eu saio agora, ou se eu quiser sair, vai ser cada vez mais difícil. E porque o tempo vai passando, então você vai se prendendo mais aqui cada vez mais. Tua disposição, as condições, né, o que te amarra, né, o efeito do sunk cost, né? Se teu sunk cost é muito grande, provavelmente vai ficar mais difícil de você tomar uma decisão de ruptura, né, ou de mudança. Então, sunk cost? Sunk cost, tipo, quando você já colocou de dinheiro, quando você já colocou de energia, aquilo, né? Eu tô apostando que vai dar certo. Né? Provavelmente você não vai sair daquela posição porque você já amarrou, né, um tanto daquilo. Zona de conforto. Não é uma zona de conforto, é que seu cérebro trabalha muito mal com incongruências. Não, com incongruências. Então você pensava numa determinada coisa, você acredita naquilo e a outra posição é justamente a contrária daquilo. Legal. Então, e você já gastou uma energia, você já gastou um tempo, você já gastou um dinheiro. Dá pra virar a última carta do poker ali, você já deixou muita peça mais na difícil, mesa. Né? O efeito do sunk cost é muito mais difícil. É muito mais difícil quando você tem ele do que quando você não tem. Entendeu? Eu já investi 2 milhões nesse projeto. A chance de você desistir desse projeto é muito mais difícil do que se você tivesse investido 100 mil. Entendeu? Porque é uma posição exatamente o contrário. Então, isso é importante. E aí eu falei, cara, eu vou embora. E aí, voltando, né, de novo, essa história a vida de trás pra frente. Lá na Cirela, quando eu fui pra Belém, o meu chefe era um cara que tinha feito MBA em Wharton, e tinha sido do BCG, e até então ele tinha sido o meu melhor chefe, assim, de longe. Sim. E ele virou pra mim e falou, Caputo, eu acho que você tem que um dia fazer um MBA. Ele foi a primeira vez que falou isso. Aí quando ele voltou para os Estados Unidos, eu fui ajudar ele na mudança, e ele até me deu uns livros de finanças do MBA dele, que né, o Wharton é super famosa em finanças, então ele me deu um livro, na época ele teve a ajuda de um consultor, ele me deu vários livros assim, e eu fiquei com isso. Então isso foi lá em 2012 ou 2013, aí em 2018, quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou embora, e eu acho que eu vou por esse caminho aqui. Aí comecei a estudar, quis fazer o meu MBA ou essa minha ida para fora também como uma forma de imigrar, né, ou ir para um lugar onde as chances de eu trabalhar fossem maiores. Se você conseguisse, né? Até mesmo em quesitos técnicos, com visto de estudante, facilita bastante, né? Sim, e é uma coisa que assim, não é só o MBA, você pode fazer MBA em qualquer lugar do mundo, mas depois que acabar o MBA, você vai ficar ou não? Porque você tem um puto investimento. Então pra mim era assim, cara, eu vou investir num lugar que eu vou ficar 2 anos, e depois eu vou embora, e vou ter que pagar em dólar, recebendo em real, ou eu vou para um lugar que eu vou ficar 2 anos, e se eu quiser ficar, eu vou poder ficar, e eu vou pagar em dólar aquilo que eu ganho em dólar. Na época, junto com sua esposa? A gente foi junto. Foi um projeto meu, mas que ela abraçou, e a ponta da imigração também tinha ela dentro da equação. E ela, tipo, estudou lá também? Depois ela estudou. Ela estudou. Aí eu fui aprovado, né? Então eu tinha decidido o Canadá como destino, né? Por N questões, né? Por ter boas escolas, por ser um país que tem uma cultura de imigração, né? E que tem um modelo tem muitos benefícios legais. E tem um modelo bem sucedido de imigração, né? Porque existem vários modelos de imigração, não existe só um modelo de imigração, tem vários modelos de imigração. Os países conhecem todos eles e eles escolhem os modelos de imigração que eles querem, né? E lá é um modelo de imigração que funciona para aquilo que eu tava procurando. E aí fui aprovado em 2 escolas, uma em Toronto, outra em Montreal, e acabei escolhendo ir para Montreal na McGill, que é uma ótima escola, uma boa referência. Aí deixei minhas coisas aqui, né? Saí da sociedade, encerrei a história na banca. A banca ainda continua aqui em Belo Horizonte. E fui embora. E aí, desde 2018, eu moro no Canadá. Quando eu cheguei, aí minha esposa ela teve 3 restaurantes aqui em BH por 10 anos.
Caraca. E Restaurante de quê? ela teve um de cozinha compartilhada que chamava House of Food aqui na Carandaí. Depois antes ela teve um de Comfort Food, que é prato executivo de almoço. E depois ela teve um empório que só vendia coisas de Minas, né? Era uma coisa assim... Melhor empório o melhor empório de... Legal, então assim, ela tinha uma veia empreendedora no... Ela é muito mais empreendedora que eu. Ela é muito assim, mas milhões de vezes mais empreendedora que eu. Milhões de vezes mais executora do que eu. Porque, tipo, ela nunca trabalhou com alguém, entendeu? Tipo, ela saiu, ela fez nutrição, ela e as 3 irmãs montaram um negócio e foram mudando e foram fazendo. E ela passou 10, 11 anos da vida dela só fazendo isso. Ela é 1000 vezes melhor do que eu, executora. E no Canadá ela seguiu quando ela foi pro Canadá. Aí quando ela foi engraçado que foi assim, ela vendeu, a gente assinou a venda do restaurante 5 horas da tarde e o nosso voo era 10h30 em Confins. Puta merda. Tipo, exatamente isso. Tipo, exatamente isso. E aí ela foi, eu já fui direto pro MBA. Né? Então eu comecei o meu MBA em 18, terminei em 20. Ela chegou, teve tempo de fazer curso de francês para aprender a língua. E ela entrou num mestrado em francês, né? O meu mestrado foi em inglês, porque a McGill é anglófona. Ela foi fazer um mestrado na UDM, que é a Université de Montréal, que é francófona. E aí depois ela terminou em 2021. Foi na área de nutrição? Ela fez saúde pública, né? A parte de segurança alimentar. Então, aqui vigilância sanitária tem um aspecto, lá fora tem outra, saúde pública e segurança alimentar tem uma outra forma de amarrar, né? Então ela foi fazer o mestrado dela nisso. E, bom, aí foi isso. E ela seguiu que caminho lá? Ela abriu um restaurante no Canadá? Aí ela fez o estágio dela... Não, se você falar pra ela de abrir restaurante... Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais na minha vida, cara. Nunca mais. Ela não tem a menor pretensão de fazer isso. Ela fez o estágio dela como se fosse na vigilância sanitária de Montreal, como se fosse a prefeitura de Montreal. E aí, logo na sequência, ela engravidou. E aí... E cá estamos nós. E aí foi isso, o mestrado, acho que foi o MBA, acho que é muito legal, né, pra quem tá querendo sair, quem tá procurando. Acho que o Luiz fez o MBA dele também fora, né, Luiz, em Yale. E é muito legal, assim, você tá... são poucos momentos que você tem 2 chances na vida. O primeiro é depois do MBA você ir pra onde você quiser, né, pelo menos eu acho que você consegue mudar muito de carreira ou de, né, assim, você tem quase como uma licença poética. Claro que você pode escolher o mesmo caminho que você quis, né? Mas você tem muita abertura para testar coisas diferentes. E segundo, você ter gente do mundo inteiro reunido muitas horas por semana falando só de coisas legais, né? Então, para mim, que eu nunca tinha tido a chance de morar fora, né? Você escutar pessoas de outro mundo falar de negócio, né? Trocar, te perguntar, né? Assim, todo mundo tem interesse sobre o Brasil, assim como a gente tem interesse em outros lugares. A gente é um lugar que, para alguns países, né? Não são para todos, mas para alguns países a gente desperta bastante interesse. Então, o melhor país do mundo. É o melhor país do mundo. a gente são momentos únicos, assim, que foi muito legal. E que me deu a chance de morar na China, né? Eu fui fazer parte do meu mestrado, eu fiz na China. Fui passar 4 meses em Pequim. Qual a experiência de morar 4 meses na China? Será que cabe nesse episódio? Acho que cabe, né? Cabe, a gente faz caber. A China independente, aqui é importante fazer um disclaimer, né? Assim, não tem nenhuma visão política ou partidária sobre a China, tá? Quando eu estiver falando da China, a gente até pode encaminhar para questões políticas, mas estou falando de pessoas, de cultura, de estar num país que tem uma história. É fantástico o que os caras fizeram, assim, é muito legal, é o futuro, assim. Eu nunca tive num lugar, não que eu conheça o mundo inteiro, mas o que está acontecendo lá, ou pelo menos no final de 2020, foi exatamente pré-pandemia que eu fiquei lá e depois saí. É bizarro, né? Para vocês que estão no marketing digital, etc. Se vocês pegarem o Double 11, que é o dia dos solteiros deles, que é 11/11, Carnaval. né?
Não, é tipo 7 vezes a Black Friday. Eu já ouvi falar nesse dia lá. É 7 vezes, assim, cara, se eu não me engano, no último ano, já ouvi falar nos últimos anos, acho que foi no último ano, podem procurar, o que foi comercializado online, né, porque é um festival online, no Double Eleven, representa 2 ou 3 anos do mercado online do Brasil, de retail, de Caraca! num dia. Cara, é bizarro. Então, assim, é bizarro, assim. A China é assim, você precisa ir pra sabe, assim, o que eu falo pra todo mundo, assim, antes de você ter qualquer conclusão ou de você achar alguma coisa, né, porque isso também é um aprendizado. E, tipo, é muito diferente, assim, porque o Canadá, porra, ainda tem coisas semelhantes. Eu acho que a China, eu tenho a percepção de fora, o preconceito de que é outro mundo completo. Como é que é essa virada de chave, porra? A língua que você não entende, nem consegue tentar entender, culinária diferente, pessoas diferentes, tudo muito diferente. Assim, você ficou 4 meses. Quero perguntar se você teria ficado mais tempo, se você tentaria construir algo lá, tentaria mudar pra lá. Teria. E assim, como é que é ir pra um outro mundo? E você assim? foi sozinho pra lá? Fui sozinho, porque aí minha esposa tava fazendo o mestrado dela. Cara, é outro mundo mesmo, mas é um mundo muito legal. Assim, a China tem milênios de história, né? O Brasil tem 522 anos, né? Segundo a história tradicional, né? O Canadá, os Estados Unidos, tá mais ou menos por aí, e os caras estão lá há séculos, né? Lá é o império do meio, né? Porque antigamente o mapa não era como a gente vê hoje o mapa, né? O mapa hoje coloca, né, o eurocentrismo colocou a Europa no centro do mapa, mas não muito tempo atrás o mapa do mundo era com a China no meio, né? Era a Europa, né? Então é por isso que eles chamam Zhongguo, que é o império do meio, né? O chinês chama Zhongguo, né? A autodenominação deles. É isso, é o império do meio, é a terra do meio. E sobre cultura e sobre língua, eu acho que é importante você saber falar um pouquinho. Então, assim, eu sei falar um pouquinho de mandarim, assim, o básico do dia a dia, né? Oi, tudo bem? Eu quero isso, eu quero aquilo, quanto custa isso, quanto custa aquilo, esse, aquele, né? É mais importante você saber esse e aquele do que o nome das coisas. Você não tem como saber o nome. Você não tem como saber o nome de tudo no mundo, assim, né? Eu falo nem inglês, nem francês, né? Às vezes nem em português eu sei o nome de tudo, né? Mas eu sei, se você saber falar esse e aquele, cara, você sobrevive. Você divide o mundo em 2 e fica muito mais fácil porque você passa a dominar aquilo. Então é extremamente relevante saber isso em qualquer língua. E lá foi muito legal essa questão da língua, e me abriu o olho para várias coisas. Quando você tiver, para mim, tá? Essa é a opinião minha, é mais importante você saber a cultura do que a língua. É mais importante você saber a cultura de um lugar do que a língua. Porque se você souber a língua, mas você não souber a cultura, a chance de você se passar por intransigente ou arrogante é muito maior do que se você não souber a língua, mas saber a cultura. Então, presta atenção na cultura. E isso é para tudo, né? Não é a língua só formal. Se você sabe a língua dos negócios, a cultura dos negócios, você pode até não saber a língua, mas respeita a cultura do lugar. Sabe aquela história, aqui no Brasil é cheio disso, é cheio de gente vir de determinado lugar para outro lugar e não respeitar a cultura. E o cara fala a mesma língua que a gente, mas você vê que ele, por não saber a cultura, o cara se passa por outra coisa que ele não é. É muito importante, né? Se você sabe a língua e consegue adaptar ela para a cultura, ótimo. Mas a cultura vem antes da língua. É extremamente importante saber isso. E dentro do Brasil eu já vivi várias situações onde a gente vem falando a mesma língua de outro jeito e aquilo bate na cultura de frente e a coisa não funciona. E é assim para qualquer lugar do mundo. Se você souber a cultura do francês, né, em Montreal tem uma cultura, nos Estados Unidos tem outra, em Toronto tem outra, na China tem outra. Na França tem outra. Na França tem outra. Saiba respeitar a cultura do lugar. Mesmo se você não souber a língua, o cara vai ter muito mais paciência e o cara vai te ajudar muito mais a desenvolver a língua se você souber a cultura do que o contrário. Exatamente. Legal. Exatamente isso. Então é extremamente relevante isso. E assim, a China, cara, é um lugar que, assim, é um conceito para todo mundo, assim, se você tiver a chance de ir, vá conhecer. Você foi para onde lá? Eu fui para Pequim. Beijing.
Beijing, né? Pequim é o nosso nome ocidental, Beijing. E aí fui para vários outros lugares do interior. Tive a chance de ir em lugares onde tem outras religiões, né? Onde tem eu fui numa mesquita na China, né? Existem regiões do noroeste da China, que era a antiga Rota da Seda, né? Que era o caminho pro ocidente, onde você tem presença muçulmana, traços muçulmanos, né? Tem lugares lindíssimos na China, tem muita coisa bacana acontecendo. Mesmo que você vá para Shanghai ou para Beijing, que são cidades mais internacionais, vamos dizer assim, né? O Shenzhen, né? Hong Kong é um pouco mais afastado. Hong Kong eu não fui, mas assim, eu diria que Hong Kong não necessariamente, assim, não acho que ir para Hong Kong ir para China. Ir para a China, né? Assim, com todo cuidado que essas questões envolvem, mas é diferente, né? Hong Kong tem uma outra história, tem uma outra cultura do que a cultura na China. E, cara, tudo mobile, né? Tudo mobile, milhões de jeitos diferentes que eu acho que, modelos de negócio que eu acho que vão vir muito forte para o Brasil ou para os Estados Unidos ou para o Canadá. A gente aqui fala de B2B, B2C, online para offline, offline para online, ponto, né? É isso que a gente fala, certo? Certo. Vocês conhecem algum outro? Não. Tô falando bobagem? Não. Né? Esse é o conhecimento que a gente tem, né? Uhum. Cara, lá na China... Um dicionário. O cara, por exemplo, tem negócios lá que começam online, vão pro offline e voltam pro online. Entendeu? E tem coisas lá que começam no offline, vão pro online e voltam pro offline. Então, assim, eles conseguem fazer, porque eles têm uma infraestrutura colocada que permite fazer isso. Então, entrega, compra, encomenda, realidade virtual, produtos digitais, game, cara, qualquer coisa, entendeu? Então, se você joga um game e se você quer comprar no Taobao, que é como se fosse a Amazon, um avatar daquilo, né? Então você tá do online vindo pro offline, e se você tirar uma foto daquilo e colocar numa rede digital, você vai ganhar tantos de tokens, então você tá voltando pro offline. Cara, a gente pode parar aqui e falar assim, zilhões de coisas sobre isso, e que eu vejo muito pouco alguém conversar sobre isso aqui, e que deveriam. Então, assim, eu acho que a China tem demonstrado, né, não é nem questão de opinião, que os caras vão brigar pela hegemonia mundial, e isso vai em todos os aspectos, né, inclusive dos negócios, inclusive das formas de produto, inclusive, né, de como produzir, de como vender, de como comercializar. Então isso vai respingar nisso, entendeu? E os caras são muito grandes, os caras são muito fortes. Só a classe média chinesa são 400 milhões de habitantes, é 1,5 vezes os Estados Unidos, entendeu? Então a renda média do chinês na década de 80 era a mesma do brasileiro, ou não, era menor, e hoje é a mesma. Então, assim, cara, os caras estão fazendo uma revolução, a maior história de, né, tirar sei lá quantos milhões de pessoas da fome, da pobreza, né? O formato é discutível e bem discutível, mas enfim, os caras estão mostrando, os caras são muito pragmáticos, né? Enquanto aqui, né, em todas as empresas que eu passei, reunião de trimestre, né? Vocês têm isso aqui? Mais ou menos. Tá bom. Ou reunião anual, ou reunião do semestre, Sim. certo? A China, o que eles têm? Plano quinquenal, certo? O modelo de planejamento chinês é de 5 em 5 anos, Caralho. certo? E aqui a gente tentando colocar um pensamento de longo prazo, quando a gente fala de longo prazo é o quê? 1 ano? Então, assim, é outro horizonte, é outra forma de fazer. Caraca. Né? Assim, esses dias amigo Eu não meu consigo me imaginar daqui a 5 anos. Imagina tentar imaginar uma empresa daqui a 5 anos. amigo meu de faculdade, fez economia, entrou para a CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, certo? Empresa tradicional, utilities, ok. A CPFL, empresa brasileira, foi comprada pela State Grid, que é a maior geradora de energia do mundo, a maior companhia energética do mundo, chinesa. Ele falou, cara, antes eu tinha que entregar meta de 3 em 3 meses. Fechar ano, entregar capital para o acionista, remunerar o capital, pagar dividendo. Gestão chinesa, outra coisa, cara. Se você virar pro cara e falar assim, eu vou te entregar tanto,
É isso que ele quer. Ele quer que você cumpra o prometido. Entendeu? O cara não tá preocupado. Você pode virar e falar assim, eu vou dar 200 de prejuízo. Tá bom, só que você tem que dar 200 de prejuízo. Entendeu? Não é nem... Nem 198. Exato. Então, assim, só que eles não fazem isso pra esse ano. Eles fazem isso pra 5 anos, pra 10 anos, pra 15 anos. Eles não chegaram onde eles chegaram do mês passado pra cá, ou do ano passado pra cá, ou de 2000 pra cá. Nem de 1990. Entendeu? E a gente tá discutindo... E aí? 2022 vai ser como? Entendeu? Então é outra mentalidade. Se você tem outra mentalidade, você vai ver o mundo de outra forma. Se você vai ver o mundo de outra forma, sua estratégia vai ser de outra forma. Sua estratégia vai ser de outra forma, seus comportamentos, suas decisões, seu horizonte vai ser de outro jeito. Então, por que é importante para a China? Independentemente de você gostar ou não gostar, ou achar que você tem que gostar, ninguém tem que nada. Mas assim, se você não entender isso, a tua probabilidade de entender o que vai acontecer no mundo vai ser muito reduzido. Entendeu? Queira você... Você não precisa gostar. Isso é uma coisa que eu vejo que tem uma diferença muito grande das culturas. O brasileiro, ele quer colocar juízo de valor em tudo que é fato. Entendeu? Não basta só o fato. O cara quer colocar um adjetivo naquilo, se é bom, se é ruim, se é um absurdo, se é sabe? E isso não é igual no resto do mundo. Tem muito, assim, noticiário. Não é a mesma coisa. Entendeu? O noticiário do Brasil é sempre carregado de adjetivo. É sempre para formar uma opinião, assim, com juízo de valor. Isso é bom, isso é ruim. Entendeu? Tem um interesse, tem uma construção nisso. A gente, na forma de falar, a gente carrega isso. Na forma de criar nossos filhos, a gente coloca isso. Não é assim em todo lugar do mundo. Não é assim. Entendeu? As pessoas falam de fato, ponto. Você não precisa, nem sempre você vai colocar um juízo de valor naquilo. Entendeu? Eu não sei se é bom, se é ruim, não interessa. Mas o fato é aquilo. Entendeu? O fato é. Eu tenho uma pergunta pra você. Fala aí primeiro, Luiz. Vai lá. Pode falar. E agora que terminou o MBA, Paulo, qual é o futuro? Então, eu terminei o MBA e, aí, na verdade, no meio do MBA, eu fui trabalhar para uma fundação privada, canadense, a sexta maior fundação privada canadense. Então, é uma família que tem a maior dollar shop, rede de... Vocês sabem o que é um dollar shop? Não. Uma loja que você entra e tudo custa $1, $2, $3, sim. $4, né? Sim. Então, e não é bugiganga. No Brasil E não é bugiganga, exatamente. Por isso que eu não gosto de falar, é como se fosse um R$1,99, porque não é. Brasil Não é. É. Entendeu? Exatamente aqui em BH, ontem eu fui no Verde Mar e eu vi um biscoito que lá vende por $3 e que daria R$12, aqui custa $68. R$68. Então, assim, tipo, não é bugiganga, é produto de qualidade, é claro que tem coisa, mas assim, são os dollar shops. E tem uma rede lá que chama Dollarama, e aí a família que é dona da Dollarama, eles têm uma fundação particular. E aí eu fui trabalhar nessa fundação e durante o meu MBA. E depois eles me convidaram para ficar lá depois do MBA também, e aí eu fiquei. Mas nesse meio tempo, eu já queria, eu queria mexer com tecnologia. Né? Era isso que eu queria fazer. Porque apesar, desde a Uber eu estar sempre próximo de tecnologia, eu estava muito mais na parte de business e eu não entendia a parte técnica. Eu sempre estava na interface, eu sempre estava como usuário, gerente de operações. Eu tava com tecnologia, mas eu não estava por trás daquilo. E hoje eu trabalho para uma consultoria americana que chama Slalom, que é de Seattle. E só trabalham com o que vocês vão escutar no mundo, ou eles vão falar de Emerging Technologies. Hoje, tecnologia, você tem Emerging Technologies, que são coisas novas, e você tem Legacy Technologies, que são coisas antigas. E provavelmente a coisa que mais desponta, ou que tem mais notoriedade dentro das Emerging Technologies é o cloud, é a computação na nuvem. Então, são coisas relacionadas à nuvem, que não fica na nuvem, né? Eu tive que em dia ensolarado eu continuo trabalhando, não funciona só Você assim. trabalha de home office ou tem escritório lá? Tem os dois, Eu ia falar que, assim, aqui no Brasil, a perspectiva futura que a gente está vendo está sendo muito atrelada a metaverso, NFT, blockchain. Isso é muito dito por aqui. Muito em nuvem também.
Mas... É tudo em nuvem, mas vai muito além disso, né? Você tem 4 componentes na nuvem. Provavelmente hoje a gente, assim, o que você conhece de nuvem? Você conhece alguma coisa? Você usa alguma coisa? Tenho certeza que sim. Quando fala computação na nuvem, o que vem na tua cabeça? Ou na de vocês? Eu uso o Google Drive. Exatamente. Tudo. Me facilita Então, muito. Mas aqui, se a gente for falar em termos de empresa, por exemplo, a gente tem... Porque uma coisa é armazenar minhas fotos aqui, mas quando a gente está falando principalmente de informações, de dados que têm mais relevância, que têm mais valor, qualquer segurança incrementada nesse processo. Então, aqui, na Certiduc, por exemplo, a gente pensa na segurança dessa informação, onde é que ela está sendo armazenada. Então, a gente fala de data center, nuvem pública, nuvem privada. Então, aqui, por exemplo, a gente armazena os documentos em uma nuvem privada, um data center privado, para gerar mais segurança para a informação que está sendo gerida ali. Então, esse é um pouco do conhecimento que eu tenho, mas ainda assim muito raso. Então, lá, várias coisas. Tudo que é cloud é público. Cloud é exatamente isso. Cloud é público. Tá? Tudo que é cloud é público. Isso não quer dizer que não é seguro. Mas se você falar de cloud público, você está falando desse tipo de cloud. E aí você tem 4 eixos. O primeiro, e que todo mundo conhece, é o storage, que é exatamente colocar as minhas coisas. Meu Google Drive, meu Google Drive, o meu iCloud, iCloud, o Azure da Microsoft, o AWS. Então, um ponto é storage, mas talvez o mais relevante, o mais importante é a parte de computing, que é a parte de processamento. Né? Então, isso é o que faz o cloud ser muito forte. Né? Então, você tem máquinas rodando dentro na nuvem, você tem storage, você tem segurança, cyber, e você tem rede. Então, esses são os 4 eixos principais. Né? Todo provedor, né? Os maiores são a AWS, que é da Amazon, Azure, que é da Microsoft, e GCP, que é da Google. Tem o Alibaba também, mas enfim, a AWS é líder de mercado. Todos esses, os produtos que eles vão te oferecer vão estar mais ou menos nessas 4 verticais. Então, se você pegar, vai ficar fácil para todo mundo entender, um Instagram, ele está rodando na cloud. Mas ele não está rodando na cloud o storage, ele está rodando tudo isso daqui dentro da cloud. Entendeu? Então, tipo, todo o processamento dele... existindo na cloud, né? Ele existe num data center ou coisas físicas que são deployed em função da utilização, e aí ele vai acessar. Então ele vai processar usando uma máquina que não é dele. Todo o processamento vai ser feito por máquinas que não são deles. Toda a parte de processamento é feito por máquinas que não são deles. Porque para ter um app rodando, você tem máquina lá dentro. Aí você vai acessar as fotos, né? Então, eu fiz um upload das minhas fotos. Isso está indo para um storage dessa imagem. Essa imagem está indo para um storage que vai ser acessado. Quando você puxa e faz um refresh, tem um processador aqui rodando para fazer isso ser atualizado, indo buscar dentro do storage coisas novas. Aí tem uma parte de dados que quando você interage, quando você põe um like, quando você faz o que? Isso daqui vai ser processado e vai influenciar essa dinâmica. Você tem a parte de networking, de rede. Então, quando eu entro e arrasta para cima. Teoricamente, isso é uma parte de rede. Você tá linkando. Tá certo? Então, você está colocando vários sistemas ali dentro. Quando eu faço vídeo, né, isso é um tipo de arquivo. Quando eu faço foto, é outro tipo de arquivo. Quando eu faço voz, é outro tipo de arquivo. A forma de processar... Então, tem essa parte de rede. E aí tem a parte de segurança, para não deixar que eu entre na sua conta ou que eu faça alguma coisa, né, que eu publique, enfim, tem uma série de coisas. Ou que invadam o sistema. Então, geralmente, é isso. E hoje você tem, sei lá, de 5 a 10% de todo o fluxo de processamentos no mundo não é feito na cloud. 5 a 10% é feito na cloud só. E a tendência é que isso... Que seja 100%. Não digo 100, né? Porque você sempre vai ter gente que, por exemplo, a internet, base de dados pública não vai funcionar por questões regulatórias ou por questões do mercado, do negócio. Mas, de novo, se você me perguntar, tecnologia da nuvem, cloud, é totalmente inclusiva. Muito mais inclusiva do que exclusiva. E você pegar uma base de dados fechada, uma base de dados privada, né? Se você for data center privado, ele é totalmente exclusivo. Né? Você só vai ter se você tiver aquele recurso, se você tiver capacidade de pagar
aquele racket por aquele mês, naquele processamento. E era um modelo que, né, o cara colocava e entubava zilhões de coisas para você e você nem sempre utilizava. Né? E hoje não, hoje você está possibilitando que você use exatamente pay-per-user, né? Você usa a infraestrutura, tudo que você olhar hoje vai ter um final as a service. Né? Então você tem infraestrutura as a service, você tem software as a service, você tem platform as a service, você tem code as a service, né? Você pode usar o código como um serviço. Então tudo tem caminhado para isso, porque isso traz uma eficiência tanto para o usuário quanto para o provedor. Né? É muito mais fácil você ter alguém utilizando 100% dos seus recursos se você pulverizar eles do que se você deixar concentrado só num. Inclusive o surgimento da AWS, não sei se vocês sabem, foi por causa disso. Os caras precisavam provisionar para Black Friday dentro da Amazon 10 vezes mais do que os recursos deles. Então os caras tinham que ir atrás, o cara tem que ir atrás de processador, o cara tem que ir atrás de storage, o cara tem que ir atrás de tudo isso para conseguir manter esse trem de pé. E aí o cara viu que, cara, o que eu faço com isso depois? Entendeu? E será que não tem gente precisando disso? Como é que eu faço isso virar um produto? Como é que eu consigo monetizar essa minha infraestrutura ociosa? Entendeu? E aí os caras fizeram o que fizeram. E não à toa, hoje, né, com a saída do Jeff Bezos, o Andy Jassy, que era o cara da AWS, é o cara que subiu, né? Então, de todas as linhas de serviço que eles têm, né, é interessante notar que foi um cara do cloud, sim, né, da tecnologia que está subindo para ser, né, provavelmente, grande parte da receita da Amazon vai vir dessa linha de negócio. Eu lendo o livro das cartas de Bezos, dá para ver muito sobre o desenvolvimento da AWS, como é que hoje é um dos braços mais relevantes lá dentro, foi muito legal. Eu tenho 2 perguntas para você. Eu não entendi direito a empresa onde é que você trabalha, assim, entendi que tem a ver com cloud, mas eu quero entender melhor o que vocês fazem. Mas para estudar, para entender um pouco mais sobre cloud, o que você pode indicar da gente, para a gente entrar um pouco mais nesse mundo? Tá. Eu não sou um cara técnico, né? Então a minha combinação com eles não me contrataram pela minha capacidade técnica, eles me contrataram pela minha capacidade de negócios, teoricamente. Mas o que eu falei para eles eu acho que, e isso eu falo para todo mundo, para vocês, a chance de você ser relevante no longo prazo, conhecendo tecnicamente essa parte da computação, é muito maior do que se você não conhecer. Né? Não que seja extremamente necessário ou só vai dar certo nisso, mas a minha aposta é que vai ser extremamente relevante você entender disso. E aí volta de novo aquilo que a gente conversou. Não é nada difícil, né? Assim, mas é complexo. Entendeu? Então, se você não entender tecnicamente essa complexidade, ou melhor, entendendo tecnicamente essa complexidade, isso para os teus negócios, cara, vai ser muito mais fácil. Se você montar um negócio sabendo como usar a flexibilidade, a redundância, tudo isso que o cloud te oferece, a probabilidade de você ter sucesso e fazer o teu trem deslanchar vai ser muito maior do que se você não considerar isso no começo. Entendeu? Por questões de investimento, por questões de capex, por questão de acesso, por teste, por segurança, cara, por tudo isso. Entendeu? E hoje está disponível, só que poucas pessoas entendem isso e sabem acessar. Eu acho que a forma, e aí, assim, aí tem uma barreira da língua, né? Eu particularmente acho que, e aí a gente talvez possa explicar a brincadeira do, aqui no Brasil tudo é o melhor do mundo, né? Assim, sempre tem, né, no marketing, né, qualquer coisa, cara. Assim, você vai vender, né, uma cerveja, né, a campeã mundial, né, ou a melhor, né, o melhor do mundo, né? Tudo tem o melhor, o primeiro e nananã. E muito provavelmente isso não é verdade, né? Mas as pessoas acreditam porque elas não conhecem o resto do mundo. Então, né, não tem como você duvidar já que você não conhece. Então, acaba passando por isso. Mas não é, né? Não é porque não é, simplesmente porque não é. Né? Nada que você vê aqui. O maior empreendimento do mundo, o maior evento de carreiras do mundo, o maior evento de marketing digital do mundo, ele não está no Brasil. Entendeu? Não tá. Por qualquer métrica que você pegar, ele não vai estar. Entendeu? Se você pegar qualquer evento de marketing digital na China, ele vai ser 150 vezes maior do que a gente. Entendeu? Simplesmente por uma questão de escala. Só que as pessoas acham que isso é uma questão de valor. Entendeu? É o que a gente estava discutindo. Parece que tudo aqui precisa ser o melhor do mundo, porque se você não consumir esse que é o melhor do mundo, os outros não são bons. Entendeu? E é mentira. Os outros são bons.
Entendeu? Não precisa ser o melhor do mundo para ser bom. Não precisa ser o melhor do mundo para ser bom. Você não precisa ter o melhor produto do mundo para viver. Você não precisa. Não precisa. As pessoas não vivem só comendo o melhor produto do mundo, usando o melhor produto do mundo, fazendo o melhor produto. Não é assim. A vida não é a do melhor do mundo. Não existe essa vida. E aqui no Brasil é tudo o melhor do mundo. E isso, cara, eu acho que é um grande limitador, porque enquanto você não tem a humildade de reconhecer que você não é o melhor do mundo, ou enquanto você acredita nisso, você vai ficando para trás. Entendeu? Você vai ficando muito para trás. Muito para trás. Você não vai tendo a humildade de falar, cara, o que os caras estão fazendo? Vamos aprender com os melhores, vamos ver o que os caras estão fazendo. Entendeu? Eles não estão preocupados em falar que é o melhor do mundo. Entendeu? Não mesmo. Sim. Então eu acho que o que eu faria e que está disponível é YouTube. Você pegar, eles têm a conferência anual da AWS que chama Reinvent, né? Invent, INVENT, né? Então tem a Reinvent 2022, 2021, 2020, né? E aí tem vários, acho que tem que pegar os keynote speakers, que é a apresentação, os primeiros, e os VPs, né? Os vice-presidentes ou de produto ou de marketing, né? O Andy Jassy mesmo que vai falar, né? Eu acho que são os mais relevantes para você entender e começar a formular. E aí a partir daquilo, se realmente você quiser se aprofundar, aí você pega uma plataforma dessas educacionais de fora e paga para ter um curso, né? Geralmente atrelado a alguma certificação, que aí eu acho que realmente você vai aprender já com o propósito de, cara, o que eu vou fazer então? Se eu entrar na AWS, é esse o serviço que me faz aquilo, né? Então vai virando uma coisa mais técnica, mas eu acho que é uma coisa que realmente faz sentido você ir atrás e você procurar. E a sua empresa? Slalom. Chama Slalom, é uma consultoria. Slalom. Né? Slalom, SLALOM. Tem, sei lá, 10 mil funcionários no mundo. E a gente, basicamente, é isso, atender a demanda de todas essas grandes empresas que estão saindo dos legados, sistemas legados, né, de base de dados, Oracle, SAP, IBM, que são coisas mais engessadas e quadradas, e estão migrando para cloud. Então a gente presta esse serviço, seja de pensar a estrutura, seja de rodar software, de criar solução, enfim, aí vai mexer sempre com isso. Parte de vendas, parte de marketing digital, cara, Snowflakes, Salesforce, todas essas ferramentas estão muito na frente de coisas, de novo, de legacy system, né? Hoje, se você pegar, cara, ferramenta de Salesforce, nossa, você consegue fazer muita coisa, né? Você consegue, é destruidora, é destruidora, assim, sem brincadeira, entendeu? Então, assim, muita coisa no Brasil que eu vejo acontecer de tecnologia, né? Ou o cara usa e não te fala, né? Assim, eu já vi várias vezes, a gente tem um cloud aqui nosso, que não sei, não é, entendeu? Não é porque não é, entendeu? Eu tenho certeza que por trás está a AWS, entendeu? Porque tem que estar, porque para ele é barato, entendeu? Porque custa 0,01 por gigabyte, não sei o que, e ele vai te enfiar uma trolha de $10 por gigabyte e ele vai ficar com a diferença, entendeu? Ele é um atravessador, porque aqui a galera não conhece, entendeu? E aí tem uma série de questões, mas é basicamente isso, entendeu? E pode funcionar, só que de novo, isso é inclusivo ou isso é exclusivo? Eu acho que isso no longo prazo tende a acabar, entendeu? Mas funciona como modelo de negócio, são janelas de oportunidades que acontecem. Então é isso. Legal. Eu tô com uma grande dúvida, né, Luiz? A gente sempre fala que a gente sempre fica com uma pergunta no final. Eu não sei qual que vai ser o título desse episódio, porque a gente falou de tanta coisa, a gente rodou o mundo, literalmente. E porra, que história sensacional, Muito bom. Que papo bom. E agora você quer ir pra onde? Assim, uma última pergunta, pra linkar nisso aqui, minha, pelo menos. Tem muita gente que fala, eu quero sair do Brasil, mas eu quero voltar pra tentar melhorar isso daqui. Tem muita gente que acha que o Brasil, por estar nesse desenvolvimento um pouco atrás do que a gente vê lá fora, talvez seja próspero para empreender, para tentar sanar dores que a gente vê aqui. Você falou muito sobre como é que o Brasil está atrás em diversas coisas. Com tudo que você está aprendendo, você pretende voltar no Brasil para tentar fazer uma diferença aqui nisso? Você se vê mais lá para fora? Como é que você vê isso? Muito difícil. Hoje o meu horizonte de curto prazo não é voltar, porque essas oportunidades, ou o que eu estou procurando para minha carreira pessoal e profissional lá fora, eu consigo isso e eu investi tempo e dinheiro para conseguir fazer isso.
Então, não vejo isso acontecer. Mas, desde que eu saí do Brasil, continuo ajudando e tentando de várias formas. E aí, só para dar exemplo, para não ficar no blá blá blá, né? Quando eu fui pro MBA, cara, eu via tanta coisa acontecendo, assim, coisa que eu nunca tinha visto, que eu decidi criar um e-mail semanal, onde eu escrevia as 5 coisas mais legais que eu tinha visto do meu MBA, e eu compartilhava com as pessoas dessa minha lista de e-mails. Uhum. E aí, inclusive, o André foi uma das pessoas que participou. E eu fiz isso por, acho que 100 edições, foram 100 semanas, então foram quase 2 anos, escrevendo religiosamente às sextas-feiras, assim, coisas mais legais, com link, com referência. Uma comunidade. Criei uma comunidade, praticamente, e aí eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, ó, se tinha 5 vezes 100, foram 500 tópicos, e se na minha lista tinha, sei lá, 300, 400 e-mails, isso foi, sei lá, quase mais de 15 mil e-mails trocados em 2 anos, entendeu? Que eu espero de alguma forma ter ajudado as pessoas. Eu acho aqui com a gente também já é uma baita contribuição pro Brasil. Eu acho que ajudou, porque desse movimento, depois outras pessoas passaram a fazer isso, né? A fazer uma newsletter para as pessoas se inscrever e compartilhar, então acho que isso é legal. Eu pretendo até fazer um livro, eu preciso, tipo, hoje parar, pegar, tabular, tipo, todas essas semanas, todos os tópicos, e até fazer antes e depois, entendeu? Tipo, o que isso virou, né? Isso aqui que eu mostrei teve alguma atualização, sabe? Tipo, dá um livraço. Posso fazer um e-book, provavelmente vai ser isso. Dizem que para as coisas da vida, né, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu já fiz as 2 primeiras, tá faltando o livro, mas na minha cabeça o primeiro, né, acho que eu quero escrever mais do que um, mas o primeiro provavelmente pode ser esse paralelo. E depois que eu fui para a China, eu fui para uma universidade na China que é tida como a melhor universidade chinesa, que chama Tsinghua. A taxa de aceitação dela é 4 vezes mais difícil do que Harvard, que é tido, né, que já né, se eu não me engano, Harvard aprova tipo 1 a cada 10 mil, e lá eles aprovam 1 a cada 40 mil. Tipo, essa é a taxa, mas lógico, né, em proporções, porque a China tem 1,4 bi. Mas enfim, é uma universidade extremamente conceituada, né, tida como a melhor, ou está sempre entre as 3 melhores universidades chinesas. E quando eu cheguei lá, cara, eu conheci alguns brasileiros, estudantes e professores muito legais. E aí o que acontece é o seguinte, né, você tá lá fazendo aula de chinês, tem um alemão do seu lado. Aí você pergunta pro alemão, como é que você chegou aqui? O que você está fazendo? E o cara te conta, e aí tem um programa lá da minha universidade que chama não sei o que, e aí eu vim pra cá, em parceria com a China, eu vim pra cá. Aí você conversa com outro alemão, como é que você veio? Não sei o que, e você conversa, é sempre a mesma história, né? Existe uma rodovia, né, de oportunidades pros caras virem, né? Então já tem um caminho pavimentado. Você vai conversar com o brasileiro, cara. Então, cara, minha prima veio pra China em 2012, aí ela ficou sabendo de um curso de verão, aí não sei o que, tal. Aí você conversa com outro brasileiro. Então, meu professor tinha um contato de uma universidade aqui, aí ele me passou e eu não sei o que lá. Aí você conversa, cara, cada um veio por um jeito, e assim, o principal foi a vontade da pessoa chegar, porque é claro que existe um monte de suporte, um monte de ajuda, mas assim, é o cara que faz ele conseguir chegar. E 2 coisas interessantes. A primeira é que a gente é muito bom tecnicamente. Tecnicamente a gente é muito bom. Não todos, né? Não tem como, na média talvez não. Mas a gente é bem formado. A gente tem um conhecimento de mundo que é importante. A gente sabe lidar com as pessoas. A gente tem uma inteligência social que não é em todo lugar que você encontra. A gente é bom tecnicamente, entendeu? A gente sabe fazer conta, a gente sabe... a gente é bom tecnicamente, sabe? A gente não é ruim, né? Assim, a gente tá ficando para trás, né? Porque hoje muito do ensino ele é prático em cima de tecnologias que toda escola canadense vai ter, e aqui no Brasil você vai ter 1 a cada 6 meses, entendeu? Então a gente tá ficando para trás sim, mas a gente é muito bom enquanto brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vê do resultado só quem chegou, só quem conseguiu. E quem não conseguiu? Cara, é um processo muito ineficiente, entendeu? É um processo muito ineficiente. E você tem muita oportunidade indo para a China, ou indo para os Estados Unidos, ou indo para qualquer lugar, né? Embora haja um monopólio do desejo, né? Se eu perguntar para vocês para onde vocês querem ir, ou você perguntar para qualquer, né? Faça um teste, pergunta para seus amigos para onde eles querem ir. Muito pouco provável você vai ver alguém falando que ele quer fazer um intercâmbio na China.
Se eu fosse estudar hoje, sabendo o que eu sei, com certeza eu iria pra China. Mas assim, com certeza, 1000 vezes com certeza. Entendeu? E lá, se os Estados Unidos abrem X vagas, ou se a Europa abre X vagas, a China tem uma escala industrial para absorver isso. Mas a gente não tem essas oportunidades. Então, quando eu estive lá, eu me juntei com alguns professores e alguns alunos e a gente resolveu criar uma iniciativa que chama BRICS The Catalyst, tá no Instagram, tá no LinkedIn, que é justamente isso, cara, fazer uma comunidade online, criar uma rede de docentes e alunos para que eles compartilhem as experiências deles, as informações, para que cada vez mais pessoas que estão estudando consigam fazer isso, consigam ir atrás. Porque ninguém sabe, mas, por exemplo, esse professor é da UFRJ, ele já mandou aluno tanto para Tsinghua quanto para o IIT, que é o Indian Institute of Technology, que é, cara, é top, ele é da UFRJ. Uhum. É mais barato você viver hoje na Índia do que viver no Rio de Janeiro. Entendeu? Fazendo faculdade pública. Se você hoje estudar na UFRJ e morar no subúrbio do Rio de Janeiro, é mais barato você viver na Índia, com hospedagem e alimentação dentro da universidade, do que você morar no Rio. Caraca. O custo aqui está muito alto. Uhum. Entendeu? Está extremamente alto. Quantos alunos não poderiam fazer isso? Só que a gente não sabe, porque existe um monopólio dessa informação. Então, como que a gente faz para chegar em todas as universidades federais? Como é que a gente compartilha para que cada um que queira ir consiga chegar lá, consiga ver onde tem bolsa, consiga... E outra coisa, quando você conta a história de quem já fez, a pessoa acredita. Entendeu? Não é eu acho que dá. Cara, eu consegui. Entendeu? Tá aqui, ó. Foi assim que eu fiz. É a coragem que entendeu? Falta. Então a gente tem encontros que a gente pega meetups de gente que já foi. O cara contar como que você foi, como que você conseguiu. Legal. A gente pega professor brasileiro que tá em universidades ao redor dos BRICS, os caras fazerem um webinário para interagir com outros professores internacionais e criar uma comunidade mesmo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue fazer uma ferramenta de internacionalização, uma ferramenta política, uma ferramenta social, que dá para fazer bem para muita gente, para transformar uma realidade coletiva, que eu acho que o Brasil precisa transformar, não é com um, é com todo mundo, cara. Todo mundo precisa ajudar, todo mundo precisa puxar nessa direção. Então, embora eu não more no Brasil e não me veja morando no Brasil atualmente, essas são as formas que eu encontro e que eu me vejo ajudando como eu posso. E agora vindo no melhor podcast. Melhor podcast. Você pretende voltar pra China algum dia? Acho que no curto prazo, cara, não. No curto prazo agora não. Assim, a não ser que surja uma oportunidade, mas acho muito pouco provável de surgir. Eu acho que pra eu ir pra China, eu acho que tem grande chance de acontecer, mas aí eu preciso encerrar esses ciclos que eu tô e começar aí sim fazer, cara, retomar o chinês aí, começar a falar e melhorando, etc, para ir e ser efetivo, entendeu? Eu não vou para lá para ser estudante igual eu fui, porque eu tinha aula em exato. Então, as minhas chances não vão ser essas, eu não quero que seja assim. Então, para eu ir, eu preciso de um tempo maior para me preparar, estruturar isso e aí se acontecer ir, mas não tá nesse meu horizonte de curto prazo, não. Entendi. Bacana demais. Que show, velho. Que show. Que aula. Luiz, mais algum ponto? Pergunta? Não, nada. Muito obrigado. Foi incrível. Especial esse episódio. Eu ia até te pedir, Paulo, no final de cada episódio, a gente tem um quadro aqui pra botar o insight do episódio. Só que do episódio foi... Minha cabeça tava explodindo aqui toda hora. Cada frase sua aqui, episódio que cada mais dá experiência... Anotação, que 5 páginas de anotação. Esse caderninho aí vale ouro agora. Mas só te agradecer por toda essa... contar um pouquinho dessa experiência foda aí que você teve. Por pouco que domingo ele tá voltando pro Canadá. Ixi, verdade. Por essa aula aí, espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente também tenha certeza que explodiu a mente aí várias vezes, se horizontalizou várias vezes aí. Então só te agradecer por essa aula aí, por tanto business de vida mesmo. Obrigado, um prazer. E para aqueles, né, a gente também, às vezes eu não gosto de colocar assim... a minha opção, o meu caminho, né, eu não gosto de colocar ele como o único caminho, ou, né, acho que, quero estudar. Tem gente que não quer estudar fora, mas, cara, estuda aqui, entendeu? Eu vejo um monte de gente assim, faz um teste com seus amigos. Hoje é dia do índio,
né? Hoje é dia do indígena. Eu posso fazer com vocês o teste, mas façam com seus amigos. Fala 5 povos indígenas. Aí fudeu. Tupi-Guarani. E aí? É só o nome das ruas, só Aimorés. Então, tirando isso, mas é isso. BH tem isso, mas as outras cidades não tem. Mas faz esse teste. Mas você falou uma rua só, Lucão. Aimorés tem. E aí, Irambás. Mundurucus. Mas então, o Brasil tem ou teve mais de 300 povos indígenas. Pergunta pros seus amigos, faz um teste. A gente não... Pergunta, entendeu? A gente não sabe. A galera não estuda, entendeu? A galera não estuda, entendeu? Qual foi a última vez que pergunta, qual foi a última vez que você foi no museu? Tem 7 ali na Praça da Liberdade. As pessoas não vão, entendeu? As pessoas não precisam ir longe, entendeu? O Brasil é imenso, é riquíssimo, cara, é riquíssimo. Minas Gerais é cheio de história, a galera não conhece. A galera não foi num parque estadual, entendeu? Não vai, tá aqui, tá disponível, entendeu? Se você começa aí, você começa a valorizar. Você começa a valorizar, você cobra mais, você exige mais, as coisas vão melhorando. Entendeu? Não precisa saber nada de cloud. Entendeu? Não precisa. Não precisa, de verdade. O mundo não chegou até aqui sabendo de cloud. Entendeu? A coisa é mais básica do que isso. Entendeu? Mas você precisa saber de onde você veio, pra onde você tá indo, por que você tá fazendo as coisas, tá fazendo bem. Entendeu? Tá fazendo bem para as pessoas? Se todo mundo fizer isso, entendeu? Se preocupar com isso, tá certo. Não precisa. Legal. E deixou ainda o insight. Deixou ainda. Vá ao museu e estude as tribos indígenas brasileiras. Paulo, como é que a galera consegue te encontrar nas redes sociais? Eu acho que é Paulo Caputo. Eu acho que só o Instagram que é caputo.paulo. LinkedIn é Paulo Caputo. Tô super disponível, super acessível. Legal. Eu vou querer o e-mail depois também pra entrar naquela lista lá da newsletter. Agora eu não tenho mais. Na época eu não sabia o que. Na época eu não conhecia, mas hoje provavelmente se eu fosse fazer, eu ia criar uma landing page, ia colocar, ou talvez criar uma comunidade, né? De repente daria pra comercializar, fazer um produto. Entendeu? O cara quer uma consultoria, entendeu? Tem um monte de coisa lá que eu vejo na ponta que me interessa pra um monte de negócio aqui que a pessoa não sabe. Né? Assim, aí como que eu consigo escalar? Daria para fazer, né? Dá para fazer comunidade online, igual essa comunidade que a gente tem do Bricks The Catalyst. A gente encontrou uma ferramenta que tem uma comunidade online, entendeu? Que serve como rede social, serve como repositório de informação e tem uma parte de curso, entendeu? Então a gente está caminhando para fazer isso. Hoje eu faria completamente diferente, mas tem meu e-mail. Meu e-mail é paulo_caputo@hotmail.com. Quem quiser entrar em contato também, eu tô super disponível. Vai lotar a sua caixa, hein? Prepara. Tô super disponível. Vou cobrar minha estadia em Montreal. Cara, se eu puder ajudar, assim, ó, o que você ajuda, você recebe em dobro, em triplo, assim, pode acreditar, assim, tem coisas que são leis universais que as pessoas não acreditam, mas, cara, acredita que as coisas funcionam, assim, ó, vários eventos na China, no Canadá, que você fala, assim, ó, acontece, entendeu? Não sei te explicar, né? Não sei, dizem que milagre é efeito sem causa, né? Ou causa sem efeito, não sei, alguma coisa assim. Mas acontece, cara. Se você fizer o bem, você vai receber o bem. É batata, assim, é fácil. Então, sensacional. Sensacional. É isso, espero que seja o primeiro encontro de muitos futuros aí. O próximo em Montreal, né? Isso. Inclusive. Inclusive. Fechado. É isso, pode fechar, Manela. Obrigado. Veja nossas redes sociais, que são todas aqui na descrição também. As do Paulo a gente vai colocar aqui. E até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Vamos isso.